Um prazer ter vocês aqui hoje nessa imersão de salário maternidade. Estão conseguindo ver a tela, tudo certinho, os slides? Sim. Combinadíssimo. Qualquer probleminha, vocês me avisem que eu estou à disposição aqui, tá? Então, hoje à noite, a gente vai falar sobre salário maternidade. É uma imersão do salário maternidade, tá? E, primeiro de tudo, o que eu quero comentar com vocês? Que a base, essa é uma imersão, uma aula muito aprofundada sobre salário maternidade, mas quem puder vir a essa aula já com o módulo 1 do Prática Previdenciária de Sucesso estudado, o módulo 2 é muito interessante. Por quê? Porque a aula ela vai ser muito melhor aproveitada para quem já tem noção de conceitos como qualidade de segurado, carência, que a gente vai ver nessa aula que foi derrubada pelo STF, códigos de pagamento, categorias de segurado, então segurado facultativo, segurado contribuinte individual. Então essa aula vai ser muito melhor aproveitada para quem conseguir aí vir pelo menos com essa base dos módulos 1, 2, que vocês todos têm acesso no Prática Previdenciária de Sucesso, tá? Todo mundo que está assistindo essa aula tem acesso a tudo isso no Prática Previdenciária de Sucesso, e a gente vai ver tudo isso agora direcionado ao salário maternidade, que é um benefício aí que nos últimos meses deu um boom, deu o que falar. É um benefício que, assim, a princípio, ele parece fácil de lidar, mas quem já atuou com ele, quem atua com direito previdenciário, sabe que ele tem muitos detalhes que a gente precisa averiguar e analisar para ter certeza que vai dar tudo certo. A gente precisa ser muito responsável na nossa atuação, então a gente precisa, antes de ir direto para salário maternidade, a gente precisa ter uma base responsável de direito previdenciário, então a gente precisa saber conceitos como qualidade de segurado, por que ela existe, enfim, só dando um exemplo, a gente vai estudar isso nessa aula, mas só dando um exemplo, para preferencialmente você não vir direto a essa aula sem uma base sólida, que eu também disponibilizo essa base para vocês no Prática Previdenciária de Sucesso, ok? Então aqui a gente vai aprender do básico ao avançado, tá? A gente vai aprender o básico, né? Então a gente vai aprender requisitos, estratégias, indeferimentos, defesas, né? Então a gente vai aprender desde o comecinho até estratégias mais avançadas, tanto para judicialização quanto para recorrer no administrativo aí de eventuais indeferimentos que a gente tem visto muito. Então, a gente vai ver hoje a base do salário maternidade, do zero, né? A gente vai ver a reviravolta, que foi a derrubada de carência pelo STF do salário maternidade. Antes ele tinha um mínimo de contribuições, agora não tem mais. Vamos ver qualidade de segurada, período de graça, como que a gente tem que analisar esse período de graça, estratégias práticas, cálculo do benefício, segundo salário maternidade, que também está dando o que falar aí no TikTok, essa questão aí do segundo salário maternidade, para quem já é CLT, indeferimentos e recursos, estratégias judiciais e o pós-concessão. Então, gente, bem do zero mesmo para vocês, tá? E por que eu resolvi fazer essa imersão? Por que essa aula é relevante? Porque o cenário do salário maternidade faz um tempo que ele mudou, tá? E ele tem sido, hoje em dia, muito mais pessoas têm acesso a ele, muito mais seguradas têm acesso a ele, porque os requisitos dele, em 2024, mudaram. Em 2024, o STF derrubou a exigência de carência para as seguradas contribuinte individual, segurada facultativa e segurada especial. Então, é por isso que houve essa mudança, é por isso que existiu esse bafafá de salário maternidade, né? Então, hoje em dia, muito mais pessoas têm acesso a esse benefício por causa dessa mudança do STF. A gente vai ver certinho qual foi a mudança, quais requisitos ainda continuam, mas aqui é uma base, um panorama geral para vocês. A gente já tem regulamentações sobre a decisão, inclusive administrativas, mas o INSS ainda continua negando em muitos casos, ou melhor dizendo, continua inventando motivos para negar. E a gente precisa, cada vez mais, né, a atuação do advogado nesses casos é importante. A gente vê muita gente no TikTok falando que, eu consegui sozinha, porque eu consegui sozinha. Isso está para acabar, porque o INSS cada vez mais tem negado e cada vez mais tem arrumado desculpas para negar. E isso, né, nos traz a necessidade, traz para a sociedade a necessidade de um advogado diligente, responsável, que saiba exatamente requisitos e estratégias caso algo dê errado. Então, o objetivo aqui é você saber exatamente o que fazer quando essa cliente de salário maternidade chegar no escritório. Então, requisitos atualizados, estratégias práticas, alertas de risco, né, e o que o INSS está negando e por que ele está negando. Então, pessoal, ao final dessa aula, o que eu quero que você tenha em mente? Quais são os requisitos atuais do salário maternidade, como analisar se a cliente tem qualidade de segurada e como construir essa qualidade de segurada quando ela não tem, estratégias práticas, contribuição única e como estruturar esses casos, né? Vamos falar também sobre contribuição trimestral, vamos falar sobre contribuições realizadas após o fato gerador, ou seja, a pessoa teve ali, a mulher teve o parto e só depois procurou um advogado, como que fica isso, como que está atualmente o entendimento, estratégia de recurso administrativo, principais motivos, né, de indeferimento por parte do INSS e como enfrentar,
Também vamos falar sobre como calcular o valor, né, de salário maternidade, como saber qual que é a melhor estratégia para cada cliente, alguns pontos práticos que aumentam as chances de procedência e orientações para segundo salário maternidade, que é um tema que a gente tem visto bastante também por aí. Então, pessoal, essa é uma aula para advogados que querem usar o conteúdo no escritório, querem implementar o salário maternidade no seu escritório amanhã, tá? Então, é uma aula do zero até o mais avançado. Primeiro de tudo, eu quero colocar para vocês qual que é a base do salário maternidade. O que é, quem tem direito e os requisitos atualmente, tá? O que é o salário maternidade, então? Ele é um benefício pago pelo INSS, né? Aliás, pelo INSS em alguns casos, pela empresa em outros casos, mas a gente vai ver isso no próximo bloco. Então, ele é um benefício pago, ele é um benefício do INSS pago durante 120 dias, ou seja, 4 meses após, né, o parto, durante o afastamento da cliente, né, aquele afastamento que a cliente tem após a ocorrência de um dos fatos geradores abaixo. Eu até elenquei porque a gente fala muito normalmente como fato gerador do salário maternidade o parto, ou seja, ela teve ali o bebê, o nascimento da criança, ela pariu e ela tem direito ao salário maternidade nos 4 meses após o parto, mas não é só o parto que é um fato gerador. Pode acontecer também em casos de adoção, de guarda para fins de adoção e, inclusive, para aborto não criminoso. Então, pode acontecer também nesses casos. Mas o que a gente tem mais, ouve mais falar é o salário maternidade quando uma mamãe tem ali o seu bebê. E é óbvio que, naturalmente, ela vai ficar afastada do seu trabalho, afastada das suas atividades por exemplo, aqui no caso, que é o prazo de salário maternidade, por 4 meses, e por isso ela tem uma compensação financeira diante desse afastamento, diante desse desamparo, tá? Então, ela tem um amparo da Previdência nesses casos. Outra coisa aqui que eu até coloquei para vocês, tá? Dúvida muito comum da cliente e até dos alunos meus, né? Muita gente chega, umas clientes aí que são, por exemplo, CLT, elas são registradas, e aí elas falam para o advogado, olha, eu estava recebendo aqui o meu salário maternidade enquanto eu estava afastada de licença maternidade, mas eu também não tenho direito ao salário maternidade pelo INSS, porque o que eu recebi é só o meu salário, eu não tenho direito ao salário maternidade. E não, pessoal, o salário maternidade, ele não é um segundo pagamento, normalmente, né, quando a cliente é só CLT e não exerce mais nenhuma atividade, ele não é um segundo pagamento além do salário da pessoa. Ele é justamente o próprio pagamento da pessoa após o parto, né? Então, a pessoa está ali em licença maternidade, ela continua recebendo o salário dela normalmente, aquilo é o salário maternidade, porque a gente vai ver que a empresa continua pagando o salário normalmente para a empregada afastada, mas depois ela é recompensada pelo INSS desses pagamentos que ela realizou. Então, o salário maternidade não é um segundo pagamento, ele é o próprio pagamento, no caso, por exemplo, da segurada empregada, é o próprio pagamento do salário normal no período de afastamento, tá? Então, importante já saber disso, porque tem gente que acha que ainda tem direito a uma outra coisa, a pedir uma outra coisa no INSS. E não, e é importante que nós, advogados, também saibamos disso. Quem tem direito ao salário maternidade e quem que vai efetivamente pagar o salário maternidade? Primeiro, todas as seguradas do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, do INSS, têm direito ao salário maternidade. A empregada, a CLT, né, que a gente conhece, a empregada doméstica, a trabalhadora avulsa, a contribuinte individual, a segurada facultativa e a segurada especial. Mas no caso aqui, quem paga, como a gente vai ver, no caso da empregada de uma empresa, né, uma CLT, ela o salário maternidade, como eu comentei com vocês, como eu estava comentando, ele é pago diretamente pela empresa. Então, a empresa somente continua pagando o salário normal, mesmo depois dela ter se afastado, e depois a própria empresa abate esse valor que ela gastou com essa segurada em licença, com as guias, nas guias que ela tem que pagar para a Previdência Social. Então, assim, indiretamente, também é o INSS, não é a empresa que arca com esse custo. Mas isso é importante saber por quê? Porque no caso de empregada CLT, a gente não faz pedido nenhum para o INSS. Os empregadores já sabem que eles têm que continuar pagando o salário da empregada normalmente, mas não é nós, advogados, que vamos fazer aquele pedido para o INSS. Isso é muito importante, né? Porque aí inviabiliza nosso trabalho. A gente não precisa fazer nenhum pedido, né? Então, normalmente, a gente não trabalha com empregadas CLT, a não ser que tenha algum tipo de problema diretamente com a empresa, enfim. E a empregada doméstica, trabalhadora avulsa, contribuinte individual, segurada facultativa, segurada especial, o pagamento é feito diretamente pelo INSS, portanto, o pedido é direto no INSS. Então, a gente tem aqui 2 requisitos para o recebimento do salário maternidade hoje, tá? Eu quero deixar bem claro que é hoje, porque a gente tem um momento pré-mudança, né, de requisitos, que eu vou falar com vocês, mas hoje em dia eu quero deixar muito claro que após a decisão do STF, hoje em dia os únicos requisitos para o salário maternidade são a ocorrência, obviamente, de um fato gerador, que é um parto, uma adoção ou um aborto não criminoso, e a existência de qualidade de segurada na data do fato gerador. O que é qualidade de segurada, Bruna?
qualidade segurada, a gente vai ver também mais para frente, mais aprofundadamente, mas basicamente é a existência de um vínculo ativo, de uma proteção ativa com o INSS, e essa qualidade segurada tem que estar presente na data do fato gerador, que é parto, adoção ou aborto não criminoso. Tá? Hoje, o salário maternidade ele exige apenas isso, a ocorrência do fato gerador e a existência de qualidade de segurado, porque uma pessoa que nunca pagou INSS não pode ter direito a um benefício do INSS. Isso aí é regra básica que a gente viu bem no módulo 1 do PPS. Então, esses são os únicos requisitos hoje. Mas por que hoje, professora Bruna? Porque antigamente, pouco tempo atrás, não era assim. É isso que a gente vem falando, que deu esse revertério aí no entendimento, no salário maternidade, porque antes não era assim. Antes a gente tinha um outro requisito adicional chamado carência, tá? E o STF derrubou essa carência. Então, o que era exigido antigamente, além da qualidade de segurada e da ocorrência do fato gerador, parto, adoção, enfim. Antigamente, exigia-se 10 meses de carência, ou seja, exigia-se que a segurada ela tivesse ali, no mínimo, essas 10 contribuições para ter direito ao salário maternidade. E por que isso? Porque uma segurada, por exemplo, que acabou de engravidar, ela não tinha como começar a contribuir para ter direito no parto ao salário maternidade. Então, era só para quem já estava contribuindo certinho que ia ter ali, conseguir cumprir esse requisito de 10 meses de carência. E esses 10 meses, eles eram apenas para alguns tipos de categorias de segurada. Eles eram aplicados somente para contribuinte individual, segurada facultativa e segurada especial, tá? Somente essas categorias precisavam cumprir precisavam comprovar, né, os 10 meses de carência. E lembrando, 10 meses de carência deveriam estar cumpridos na data do fato gerador, ou seja, do parto. Não adiantava ser cumprido isso depois, tá? Ou seja, não dava para começar a contribuir já grávida. Ao passo que outras categorias de segurada, como empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa, já eram isentas de carência desde sempre. Então, vejam bem, se você entrou num emprego, se você, antes, né, da mudança, havia entrado em um emprego, e aí engravidasse, não exigia-se a necessidade do cumprimento de um mínimo de carência se você fosse CLT, empregada doméstica ou trabalhadora avulsa. E aí, o que aconteceu? Existia a previsão aí de cumprimento de carência para alguns tipos de segurada e para outras não. Esse foi objeto de discussão pelo STF. Então, ele declarou inconstitucional essa exigência de carência para assegurados contribuinte individual, segurada facultativa e segurado especial. Ou seja, ele tirou a carência de todo mundo, tá? E lembrando, pessoal, carência é muito diferente de qualidade de segurada. Carência é um número mínimo de contribuições em dia, certinho, para ter direito a um benefício. Vários benefícios da Previdência têm o requisito da carência. Já a qualidade de segurada é apenas o vínculo ativo com o INSS na data do fato gerador. Então, veja a diferença entre 10 meses de carência e apenas qualidade de segurada. E hoje, depois da mudança do STF, nas ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111, o salário maternidade exige apenas qualidade de segurada, e é por isso que toda essa mudança veio. Porque o STF veio nessas ações que eu comentei com vocês, 2110 e 2111, e derrubou a carência, ou seja, não é constitucional exigir carência para um tipo de segurada, sendo que para o outro tipo não se exige. Então, o plenário do STF declarou inconstitucional a exigência de carência para contribuinte individual, segurada facultativa e segurada especial. Essa decisão tem efeito vinculante, então aplica-se ou deveria se aplicar a todos os órgãos do Poder Judiciário e administração pública também. A decisão já transitou em julgado e tem uma aplicação imediata. Então, a partir dessa decisão, para contribuinte individual, facultativa e especial, aliás, para todas, né, porque as outras categorias também já era assim, enfim, basta ter qualidade segurada na data do parto, ou na data de outro fato gerador, mas nenhum número mínimo de contribuições é mais exigido, tá? E aí, pessoal, eu quero deixar muito claro para vocês que o próprio INSS, na sua Instrução Normativa 188 de 2025, ele incorporou essa decisão. Então, veio a Instrução Normativa 188 de 2025 e trouxe uma alteração na Instrução Normativa 128, que é o que a gente mais usa, né? Ali no artigo 200, parágrafo 4º. Então, a isenção de carência ao salário maternidade deverá ser aplicada aos requerimentos, etc, etc. E por que eu digo isso? Porque instrução normativa eu brinco que é a bíblia do servidor do INSS. Então, você fala de lei, você fala de jurisprudência, você fala de decreto, o INSS não tá nem aí. Mas falou em instrução normativa, ele segue, tá? Então, eu falo para os meus alunos que quando a gente vai fazer um requerimento administrativo ou quando a gente vai fazer um recurso administrativo, a gente foca
não fica colocando jurisprudência, a gente foca na IN 188, em portarias internas do próprio INSS, então é bom ter esse jogo de cintura. E aqui a gente tem que a própria IN, a própria, né, Instrução Normativa 128 de 2022, uma base muito importante para análises internas do INSS, ela foi mudada, o INSS incorporou essa decisão do STF, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Que, a partir dessa decisão, a gente tem aí a possibilidade, inclusive, administrativamente, não precisamos judicializar, de isenção de carência para todas as seguradas. E uma coisa que eu quero abrir os olhos de vocês, se você, por acaso, né, teve uma cliente que você já trabalhava com salário maternidade antes dessa mudança, e você teve uma cliente que não tinha cumprido a carência, você realizou ali o requerimento e foi indeferido, né, por conta de ausência de carência, ou mesmo você nem fez o requerimento porque averigou que ela não tinha carência, em um momento em que era exigida a carência, dá para protocolar um novo pedido com base nesse dispositivo. A gente vai ver mais para frente que existe um certo prazo para o salário maternidade, então não dá para entrar com o pedido tendo aí a criança já 10 anos de idade, não dá. Mas a gente consegue reprotocolar se esse prazo não passou, que é o prazo prescricional das parcelas, que eu vou abordar com vocês, dá para protocolar um novo pedido, porque o entendimento mudou. E aí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês uma linha do tempo da mudança. Então, antes de março de 2024, contribuinte individual, facultativo e especial precisavam de 10 contribuições mensais a título de carência para ter, na data do parto, isso precisava estar cumprido para ter direito ao salário maternidade. E aí, depois disso, o STF julgou as ações diretas de inconstitucionalidade e declarou inconstitucional a exigência de carência. Aí a decisão foi publicada, aplicação imediata com efeito vinculante. Em 2025, a gente teve aí a edição da IN 188, que regulamentou essa decisão aí internamente pelo INSS, então alterou a Instrução Normativa 128, e hoje a gente tem, pessoal, eu posso dizer que hoje em dia a isenção de carência, né, hoje em dia pelo INSS, realmente, a gente tem visto que o INSS não está mais exigindo carência, mas ele está criando entraves na questão do reconhecimento da qualidade de segurada. Então, tudo bem, ele aceitou a derrubada da carência, mas ele está criando outros entraves que a gente vai ver a partir de agora. Com a derrubada de carência, a gente teve o quê? Restou apenas comprovar qualidade de segurada. Então, esse é o único requisito atualmente e até onde que ele alcança. Primeiro de tudo, eu quero abrir um parênteses, fazer uma base aqui com vocês, o que é qualidade de segurada, tá? É o vínculo ativo com o regime geral, com o INSS, na data do fato gerador. Então, essa qualidade de segurada é o vínculo, é o amparo jurídico que uma segurada tem perante o INSS, perante o regime geral de previdência social, na data do parto, que é o fato gerador. Não tem como o bebê ter nascido há 2 anos e você querer orientar a cliente a contribuir, depois de 2 anos do bebê nascido, para criar uma qualidade de segurada agora. Não. Esse requisito tem que estar presente na data do fato gerador, que a gente está usando aqui como exemplo mais comum, o parto. Para empregada, CLT, empregada doméstica, trabalhadora avulsa e segurada especial, essa qualidade de segurada surge pelo efetivo trabalho, claro, se comprovável. Então, é o que a gente fala. Se tiver uma mulher que é empregada, mas que não foi registrada, a gente sabe que se a gente comprovar o vínculo empregatício, a segurada não é punida pelo erro do empregador em não ter registrado ela. Então, se a gente conseguir comprovar ali o trabalho como empregada, CLT, requisitos do vínculo empregatício, a gente não precisa comprovar nenhum tipo de contribuição, nem nada disso. Ela tem direito, claro, caso reconhecido pelo INSS e posteriormente pelo Judiciário, ela tem direito à concessão dos benefícios previdenciários. A gente tem isso como base, tá? Então, é por isso que eu falo que surge pelo efetivo trabalho. A mesma coisa com a segurada especial. A gente comprova o trabalho rural, né, nos requisitos ali, no enquadramento como segurada especial, e assim surge o vínculo dessas pessoas com a Previdência. É porque a gente diz que, por exemplo, empregada, CLT, empregada doméstica, trabalhadora avulsa e segurado especial, não são responsáveis tributários pela própria contribuição. Então, não se exige efetivamente deles, o desembolso da contribuição previdenciária. Por isso que a gente fala que é presumida, claro, a gente deve comprovar. Mas para contribuinte individual, incluindo o MEI, tá? Que a gente vai ver que o MEI ele está incluso ali no conceito de contribuinte individual, que é aquela pessoa que exerce atividade remunerada. E para a segurada facultativa, que é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, mas opta por contribuir para ter esse amparo da Previdência, para essas duas figuras, a qualidade de segurada não depende apenas de trabalhar ou não trabalhar, depende do efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias em dia. Então, eu recebo muito aluno falando, professora, a minha cliente teve bebê,
foi lá em 2024, ela era autônoma, o autônomo é o contribuinte individual do INSS, né? Autônomo no INSS é chamado de contribuinte individual. Ela era autônoma, trabalhava por conta. Ela tem, se eu pagar agora, ela já teve bebê há 2 anos, mas se eu pagar, e se por acaso a gente comprovar, na verdade eles não perguntam nem em pagar, eles perguntam, e se comprovar que ela exercia atividade como autônoma na época, a gente pode conseguir o salário maternidade? E a resposta, infelizmente, é não. Por quê? Porque não basta trabalhar como autônomo, né? O contribuinte individual e o segurado facultativo, eles são responsáveis tributários pela própria contribuição. Então, além de, claro, exercer o trabalho ou não exercer o trabalho, no caso do segurado facultativo, tem que ter a contribuição, tem que haver o pagamento das contribuições para o INSS para que haja reconhecimento da qualidade de segurado, tá? E uma coisa que eu quero deixar muito claro, né, além dessa questão aí de responsabilidade tributária, é que para a qualidade de segurada, uma contribuição paga em dia, a gente vai ver certinho o conceito de em dia, é suficiente para já ter qualidade de segurada no INSS. Então, pessoal, olhem aqui a gente fazendo a diferenciação, que antes era necessário 10 meses de carência e agora é necessário apenas qualidade de segurada. O que isso significa? Uma contribuição paga em dia é suficiente para resguardar para criar essa qualidade de segurada. Olha a diferença que a gente tem aí de antigamente, que era necessário também comprovar 10 meses de carência. Então, a pessoa contribuiu, fez uma contribuição, ela é suficiente para a pessoa já ter qualidade de segurada, tá? E aqui eu até coloco para vocês que eu falo que uma contribuição paga em dia é suficiente para qualidade de segurado. O que é contribuição em dia? É aquela paga até o dia 15 do mês seguinte à competência que estamos pagando. Então, por exemplo, a gente está em maio. A competência de maio vence até o dia 15 de junho. Então, isso é muito importante também. Para valer para a qualidade segurada, a contribuição deve estar em dia. Não adianta ficar pagando em atraso. Eu vou pagar a competência do parto que aconteceu 2 anos atrás, eu vou pagar agora. Não, não vai valer para a qualidade segurada. Tem que ser em dia para que valha para a qualidade segurada. Tá bom, Bruna. Mas você falou que uma contribuição em dia, né, paga em dia é suficiente para já surgiu uma qualidade segurada aí. Mas é para sempre? Até quando que vai essa qualidade segurada? E aqui que a gente precisa ter muita atenção, tá? Até quando essa qualidade segurada, a partir do momento que houve um pagamento ou que se encerrou um vínculo empregatício, até quando essa qualidade de segurada é mantida? Pelos períodos de manutenção da qualidade de segurada, tá? Esse é um tema denso, eu quis abordar aqui com vocês, mas lembrando que a gente vê isso de forma bem aprofundada lá no módulo 1 do Prática Previdenciária de Sucesso, caso você queira aprofundar, rever e tudo mais, tá lá bem aprofundado, inclusive com todas as previsões certinhas. Mas, claro que eu tinha que trazer isso aqui para compartilhar com vocês, porque é importante, no caso aí de analisar salário maternidade. Então, até quando a qualidade segurada é mantida? Por quantos meses ela é mantida depois que eu realizo uma contribuição? Para a segurada facultativa, pessoal, ela é mantida por 6 meses. Então, pagou uma contribuição, essa segurada facultativa, ou seja, aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, mas quer contribuir para estar amparada e para ter direito de benefícios como salário maternidade, a partir de maio ela tem 6 meses de qualidade de segurada resguardada ali pelo INSS. No caso da segurada obrigatória, ou seja, aquela que é empregada CLT, inclusive também se é a contribuinte individual, inclusive a MEI, essas pessoas, diferentemente de qualquer tipo de segurada facultativa, ela mantém qualidade de segurada por 12 meses. Então, façam essa diferenciação. Segurada facultativa, período de manutenção da qualidade de segurada, 6 meses. Segurada obrigatória, ou seja, empregada doméstica, trabalhadora avulsa, contribuinte individual, incluindo MEI, tudo o que não é facultativo, ou seja, todas as outras categorias são obrigatórias. Então, aqui inserem todas as categorias, todos os tipos de segurada. Então, tanto a empregada, a contribuinte individual, a MEI, elas mantêm qualidade de segurada por 12 meses após a última contribuição, ou então, se for empregada CLT ou empregada doméstica, por exemplo, após o fim do último vínculo ali que ela teve, tá? Então, 12 meses, só que ela mantém qualidade segurada por 12 meses, vamos dizer assim, de forma automática. Mas esses 12 meses podem ser estendidos para até 24 meses, caso haja o cumprimento de alguns requisitos, e até para 36 meses, caso mais requisitos ainda sejam cumpridos. Quais são esses requisitos, pessoal? Então, a segurada obrigatória, que comprovar que, por exemplo, ela era empregada, e ela se desligou ali do emprego, ela está desempregada involuntariamente, então depois que ela se desligou do emprego, ela queria estar empregada, mas involuntariamente ela está desempregada,
ela pode ter ali o seu período de manutenção da qualidade assegurada estendido para até 24 meses. Então, os 12 meses automáticos, mais 12 meses, caso comprovado desemprego involuntário, viram 24 meses. Ou então, se ela comprovar que ela tem 120 contribuições anteriores, tá? A gente vai ver certinho essa questão de desemprego involuntário e de 120 contribuições anteriores, tá? Então, se ela comprovar que ela era segurada obrigatória e que ela ou está desempregada involuntariamente ou já tem 120 contribuições para o INSS, ou seja, o INSS aqui, ele quis beneficiar uma pessoa que já é fiel a ele, já contribuiu bastante, já tem bastante contribuição, então ele estende para essa pessoa a qualidade assegurada por até 24 meses. E ainda por cima, caso essa pessoa, ela comprove tanto desemprego involuntário, quanto ter mais de 120 contribuições anteriores, aí essa manutenção da qualidade assegurada, ela vai para até 36 meses. Então, percebam bem, pode automaticamente 12 meses, se comprovar desemprego involuntário ou 120 contribuições, vai para 24, e se comprovar as duas situações, desemprego e 120 contribuições, vai para 36 meses de manutenção da qualidade assegurada, que dá 3 anos. Então, isso é muito importante porque a gente pode salvar um salário maternidade nesses casos. E aqui eu até coloquei aqui embaixo, né, que 120 contribuições equivalem a mais ou menos 10 anos contribuindo sem interrupção. Então, a pessoa também, uma interrupção ali que acarrete a perda da qualidade assegurada. Então, a pessoa também não pode contribuir em 1990, depois contribuir em 2005, e depois 2010, depois aquelas 120 contribuições, elas têm que ser sem interrupção que acarrete a perda da qualidade segurada. Então, sem uma interrupção muito relevante. Então, uma pessoa que teve aí 10 anos de CLT ou que pagou certinho 10 anos aí como contribuinte individual, né? Então, essa pessoa, ela tem direito a essa extensão da qualidade segurada. Essa questão aí das 120 contribuições, pessoal, é mais fácil de comprovar, porque a gente, no próprio CNIS, a maioria das vezes está, as 120 contribuições, então a gente mesmo analisa, a gente mesmo configura e comprova, ou com a carteira de trabalho, enfim. Agora, o desemprego involuntário, ele é um pouquinho mais delicado para a gente comprovar. Por quê? Porque ele é subjetivo. Então, como que eu vou comprovar que eu estava desempregada involuntariamente, né? Então, eu sempre falo que não existe um rol taxativo. Quanto mais documentos, melhor. Eu até coloquei aqui para vocês. Uma carteira de trabalho sem novas anotações, então, digitalizar a carteira de trabalho e digitalizar, assim, as páginas posteriores, depois do último vínculo, comprovante de recebimento do seguro-desemprego. Essa pessoa é uma prova muito forte para comprovar desemprego involuntário, inclusive tem até um enunciado, o 189, né, que diz que a percepção, coloquei ali embaixo para vocês, que diz que a percepção do seguro-desemprego gera presunção de desemprego involuntário para fins de extensão do período de graça. Então, receber o seguro-desemprego, até o INSS, ele reconhece com mais tranquilidade, tá? Mas se não tiver, aí a gente usa essas outras provas, que eu elenquei aqui, como, por exemplo, inscrição no CINE, que é o Sistema Nacional de Emprego, tirar print de e-mails, né, com currículos enviados, então você tentando ali ter né, uma entrevista de emprego, ser contratada, cadastro em bancos de vagas e plataformas de emprego, qualquer prova que estava procurando emprego, tá? Para que se enquadre o desemprego involuntário que gera a extensão da qualidade segurada, tá? E por que eu falo isso para vocês? Por que eu tô falando sobre qualidade segurada e manutenção da qualidade segurada com vocês? Porque pode acontecer de chegar uma cliente para vocês que já teve o parto aí já faz alguns meses, não tem mais como contribuir, mas ela tem alguns vínculos anteriores, ela tem ela tem ali registros no CNIS, e aí você pode salvar esse salário maternidade, mesmo que você não consiga a partir de agora contribuir, orientar ela a contribuir, você pode salvar esse salário maternidade com a extensão do período de graça. Então, você analisar, por exemplo, que ela teve ali após o fim do último vínculo dela no CNIS, ela tem a manutenção automática de 12 meses. Mas e se estender até 24? Aí ela consegue, né? Essa extensão, ela chega até o parto e ela consegue o salário maternidade. Então, é muito importante vocês entenderem o conceito de qualidade segurada e manutenção, e até onde vai essa manutenção, para talvez salvar um salário maternidade que vocês achariam que estava perdido. E eu coloquei até aqui, analisando a qualidade segurada na prática, né? Só um exemplo para vocês, olhem que legal, um caso, inclusive, real, tá? Então, uma cliente que a gente foi ali analisar o CNIS, e lembrando, tem aula de análise de CNIS no Prática Previdenciária de Sucesso, para você que veio direto aqui para essa aula, tem a aula de análise de CNIS no módulo 4, para você entender certinho o que é o CNIS, é um documento aí muito importante para a gente analisar todos os vínculos trabalhistas e, consequentemente, previdenciários do nosso cliente. Então, é muito importante, né, que a gente saiba
analisar o CNIS, analisar conceitos como qualidade assegurada e essa manutenção no caso concreto. Então, vamos supor aí, é só um exemplo, uma cliente que teve, a gente analisou ali no CNIS, que teve o último vínculo como empregada, a gente viu ali que a data fim daquele vínculo estava lá em agosto de 2024. Tá? A gente viu ali que a última contribuição que ela tem, o último vínculo, depois disso não tem mais nada no CNIS, é um caso normal aí que aparece para nós todos os dias. E o parto dela foi em janeiro de 2026, e ela chegou hoje no seu escritório falando: e aí, doutora, tem como? O que a gente faz? E agora, José? Então, o que a gente, sei lá, poderia analisar se não soubesse muito bem os requisitos tão aprofundadamente? Nossa, o parto já aconteceu, já vai 5 meses. O último vínculo dela foi 2024. Não tem jeito, pode ir embora, não tem como. Mas vamos fazer uma análise mais aprofundada para ver se a gente não consegue reverter essa situação? A gente lembra que o padrão, que é o que eu falei para vocês, o comum, automático, é que após o fim do vínculo, um vínculo aí de filiação obrigatória, como assegurada empregada, o padrão é que a pessoa mantenha a qualidade assegurada por 12 meses até o fim do vínculo. O que significa essa contagem na prática? E a gente estuda muito isso no módulo 1, para vocês entenderem bem como que é essa qualidade essa análise de manutenção da qualidade de segurada na prática. A gente tem que, automaticamente, a pessoa tem 12 meses de qualidade segurada após o fim do vínculo. O que a gente poderia pensar? Agosto de 2024 até agosto de 2025. Só que não é exatamente assim que a gente analisa na prática. Por quê? Vejam bem, eu quero muita atenção aqui. Realmente, 8 de 2024, mais 12 meses, 8 de 2025. Mas a qualidade assegurada, ela não termina em 8 de 2025. Por quê? Porque se ela mantém esses 12 meses, essa extensão de 12 meses até 8 de 2024, quer dizer que ela deveria voltar a pagar o INSS em 9 de 2025. Por quê? Porque ela manteve até o último dia de agosto, ela manteve qualidade segurada. Então, ela deveria voltar a pagar a competência de setembro. A competência de setembro, por sua vez, ela vence quando? No dia 15 do mês posterior, ou seja, 15 de outubro de 2025. Então, a qualidade segurada dela efetivamente está mantida até dia 15 de outubro de 2025. Isso até o INSS faz essa análise, tá? Então, não é só contar 12 meses, é contar 12 meses, ver qual a competência deveria ser recolhida e aí ver o vencimento daquela competência que deveria ter sido recolhida para analisar a qualidade segurada, tá? Só que a gente vê que essa contribuição, essa extensão padrão, que é a de 12 meses após o fim do vínculo, ela manteria a qualidade segurada para essa segurada até 15 de outubro de 2025. Mesmo assim, com essa análise, essa qualidade segurada não cobre o parto que foi em janeiro de 2026. Então, a extensão de 12 meses não é suficiente para ela estar segurada na data do parto em janeiro de 2026. E aí que a gente vai fazer análises alternativas. A gente vai ver se existe possibilidade de extensão da qualidade segurada por mais de 12 meses. Porque a gente viu que pode chegar em 24 meses e em 36 meses, que são 3 anos sem contribuir, a pessoa pode ter qualidade segurada mesmo assim. Então, o que a gente vai analisar? Se ela já tinha 120 contribuições. Então, a gente analisa CNIS, vê ali, se a pessoa mal trabalhou, mal contribuiu, normalmente cliente de salário maternidade é novinha, né? Então, assim, 20 e poucos aninhos, muitas vezes não tem 120 contribuições. Mas é importante a gente saber dessa possibilidade, porque existe essa possibilidade. Então, se por acaso a gente verificar que ela tinha 120 contribuições anteriores, a qualidade segurada prorroga, né? Mantém-se por 24 meses. Portanto, 8 de 2024, 8 de 2025, 12 meses, 8 de 2026, 24 meses. Então, até a qualidade segurada, a extensão, né, da manutenção da qualidade segurada vai até 8 de 2026. Ela deveria voltar a pagar em 9 de 2026, que vence em 15 de 10 de 2026. Então, a qualidade segurada dela é mantida até o dia 15 de outubro de 2026. Ela perde qualidade segurada, ela perderia a qualidade segurada no dia 16 de 10 de 2026. Então, se o parto fosse no dia 16, não tinha mais possibilidade. Ela não teria direito. Se o parto fosse dia 15, ela tem qualidade de segurada mantida. Então, a gente vê que essa prorrogação de 24 meses, ela cobre o parto que aconteceu nesse meio tempo, de existência de qualidade de segurada, ou seja, janeiro de 2026. Ou então, se ela não tiver 120 contribuições, a gente pode tentar comprovar desemprego involuntário, referente àquele último emprego que ela teve. Então, ela foi demitida, não teve mais nenhum, não conseguiu nenhum emprego, tentou, recebeu seguro-desemprego. Tudo isso prova que ela estava desempregada involuntariamente após esse
fim desse vínculo. Então, aqui também, se ela comprovar o desemprego, somente o desemprego involuntário já é suficiente para a manutenção da qualidade segurada por 24 meses. E aí, a mesma análise aqui das 120 contribuições, a qualidade é mantida até 15/10/2026, e aqui cobriria também o parto em janeiro de 2026. E ainda por cima, tem a possibilidade de comprovar tanto 120 contribuições, quanto desemprego involuntário, o que permite a prorrogação da qualidade segurada por até 36 meses. Então, 8/10/2024, 8/10/2025, 8/10/2025 até 8/10/2026. E 8/10/2026, desculpa, 8 de 2026, ó, a cachola já tá daquele jeito. E aí, por fim, 8 de 2026 até 8 de 2027, que são os 36 meses, se a gente comprovar ambas as situações. E aí, nesse caso, de comprovar ambas as situações, a qualidade é mantida até 15/10/2026, 2027. Então, assim, cobre o parto com folga. Mas a gente viu aqui que qualquer uma das situações, ou as 120 contribuições, ou o desemprego involuntário, já é suficiente para prorrogar a qualidade de segurado para abrangendo o parto. Então, não tem necessidade de comprovar as duas coisas. Só uma das situações, ou seja, a extensão da qualidade de segurada por 24 meses, já é suficiente para cobrir o parto em janeiro de 2026. Então, importante vocês saberem muito bem essa questão da qualidade de segurada e da extensão da qualidade segurada para salvar um pedido que, às vezes, já estava perdido na cabeça de vocês, tá? Então, antes de dizer que a cliente não tem direito, analise o CNIS e o histórico contributivo. Então, a cliente chegou para vocês. O que você vai perguntar? Quais as informações, tendo em vista os requisitos hoje em dia do salário maternidade, quais são as informações que você precisa saber? Já pariu ou ainda está grávida? Se está grávida, de quantos meses você está grávida? Por quê? É importante a gente saber certinho de quantos meses, porque a gente precisa também se preparar para uma possível antecipação do parto, caso ela precisa ainda contribuir para ter qualidade assegurada. Outra pergunta, qual a data prevista do parto? Ou qual a data que o parto já aconteceu? Se ele já aconteceu, qual que foi a data que ele aconteceu? Você trabalha registrada? Você é CLT, né? Ou você já contribui como contribuinte individual, ou MEI, ou facultativa, ou nada disso, né? Quando que você encerrou ali o seu último vínculo, né? Aqui eu coloquei como pergunta, mas eu até coloquei entre parênteses, a gente consegue descobrir isso na análise de CNIS, né? Mas é importante a gente ter em mente que a gente precisa saber disso. Tem mais de 120 contribuições anteriores? Também conseguimos descobrir na análise de CNIS. Ficou desempregada involuntariamente, né? Depois do último vínculo? Tem como comprovar isso? Recebeu seguro-desemprego? E se é CLT? Se você, atualmente, a cliente é SLT, ela exerce uma segunda atividade remunerada, né, como autônoma, além da CLT. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia, né, a gente tem aí a previsão de que é possível receber salário maternidade para cada atividade que a segurada exercer, em caso dela exercer atividades concomitantes. Então, se ela é CLT, a parte do CLT ela vai receber ali pela empresa o salário maternidade. Agora, se ela é CLT concomitantemente autônoma por fora, vende calcinha, vende qualquer coisa, a gente pode existir o direito da gente orientar ela a contribuir como tal, por fora, para ter direito a um segundo salário maternidade pelo INSS, mas isso a gente vai ver com bastante calma. E após você colher ali as informações, né, você pede o login do INSS, ou então pede o CNIS, né, diretamente, analisa, e só então que você vai definir a estratégia. E aí, o que a gente viu no nosso bloco anterior? A gente analisou principalmente a existência de qualidade de segurada. Mas e se a cliente realmente não tem qualidade de segurada, ou se ela não vai ter na data prevista de parto, né? E o que a gente faz nesse caso? Se não é possível estender qualidade de segurada para ela, se não é possível, se ela realmente não tem qualidade de segurada, ou então se ela não, você já está contando que ela não vai ter na data prevista de parto. A gente constrói qualidade de segurada. E como que a gente vai construir essa qualidade de segurada? Com efetiva contribuição. Claro, a gente aqui está partindo do pressuposto que ela não está contribuindo, não é CLT, não é nada. Então, a gente vai construir essa qualidade de segurada orientando ela a contribuir. E aqui eu preparei para vocês alguns cenários, tá? Que eu falo que é o plano A, o plano B e o plano C. Então, existe um ideal ali de como a gente deve orientar ela a contribuir, com quanto tempo a gente deve orientar ela a contribuir, mas muitas vezes chega cliente que acabou de ter um neném e só foi buscar o direito ao salário maternidade depois e nunca contribuiu, então a gente vai a gente vai construindo estratégias conforme o caso, do jeito que a cliente chega para a gente, tá? Então, eu preparei para vocês 3 estratégias, né, diferentes aí da contribuição única. Por que eu falo em contribuição única? Porque hoje em dia, apenas qualidade de segurado é requisito para o salário maternidade. Então, já vimos que uma contribuição é suficiente para
existir qualidade de segurado. O que você tem que fazer é a análise de existirá qualidade de segurada na data do fato gerador, já que ela não tem, já que eu já analisei que ela não tem e não terá. Então, eu preparei aqui 3 cenários para vocês, 3 estratégias para vocês, né? A primeira, de construção de qualidade segurada com contribuição única, é a ideal. Ou seja, contribuição única com antecedência. É a estratégia mais segura quando existe tempo. Então, a cliente chegou para você aí com 2, 3, 4 meses de gestação, bem no comecinho, então você vai construir essa qualidade de segurada dela com antecedência, o que é maravilhoso. Então, o que a gente lembra? Que uma contribuição até a competência do parto, né, da data da competência aí que está previsto o parto, dentro do período de manutenção da qualidade de segurada, ou seja, estamos falando aí, por exemplo, de uma segurada facultativa, não é só contribuir, e ainda falta, sei lá, 8 meses para ela parir. Não, essa única contribuição não vai ser suficiente para manter ela com qualidade segurada na data do parto, porque segurada facultativa, que é o que eu estou dando aqui de exemplo, só mantém qualidade segurada por 6 meses. Então, essa análise também tem que ser feita a todo momento. Então, essa contribuição até a competência do parto, desde que suficiente para manter qualidade segurada nos prazos que a gente viu, paga dentro do prazo legal, ou seja, até o dia 15 do mês seguinte, sem pagar em atraso, pelo amor de Deus, é suficiente para garantir qualidade de segurada. Então, tendo em vista tudo isso que eu mostrei para vocês, sempre que a cliente chegar com tempo, orientar aí ela a fazer essa contribuição única 2, 3, até 4 meses de antecedência em relação ali ao mês do parto, eu acho muito interessante. Então, se ela chega para você com 5 meses de gestação, não espera dar 8 meses de gestação para você orientar ela a contribuir. Já orienta agora, porque se ela está com 5 meses de gestação, quer dizer que faltam 3 meses, né, pro parto. Então, essa única contribuição, em qualquer categoria de segurada que ela se enquadrar, vai ser suficiente para garantir qualidade de segurada na data do parto. Então, o cenário ideal, ao meu ver, é orientar uma contribuição aí com 2, ou 3, ou 4 meses de antecedência, tá? Para mim, assim, é o ideal. Por que eu falo isso para vocês, gente? Porque o INSS, ele está negando contribuições muito próximas ao parto. Então, vamos supor que essa cliente aí, o parto dela antecipa, você deixa para pagar com 8 meses, e aí, quanto mais próximo essa contribuição ao parto, mais o INSS está negando. E eu vou detalhar isso para vocês quando a gente falar sobre os indeferimentos e estratégias de cada caso. Mas, assim, a gente consegue lutar? Consegue lutar. Mas se ela chegou aí com antecedência, gente, já orienta a contribuição a 2 ou 3 ou 4 meses de antecedência. Quando ela chegar, você orienta, claro, dentro daquela janela de manutenção de qualidade segurada para cada categoria. Então, para mim, esse é o cenário ideal. Só que, é claro, antes de continuar o meu raciocínio, eu coloquei aqui para vocês, né, ela tem que contribuir, professora, mas o que é contribuir? Como que contribui? É uma emissão de uma guia da Previdência Social, né, que a gente chama de GPS. Essa emissão e, claro, o pagamento dessa guia é uma contribuição, essa é a forma da cliente contribuir. Existe hoje em dia a forma de contribuir através de uma emissão de uma guia online no site da Receita Federal, tá? Eu até coloco para vocês o passo a passo no módulo Kit Start, que está lá no PPS, mas eu vou disponibilizar também anexo a essa aula. Então, o passo a passo certinho, que site que você entra, o que você coloca, tudo certinho, onde que você tem que preencher, onde não tem. Então, passo a passo eu vou disponibilizar para vocês. Essa é a forma da guia online, aí você paga ali pelo próprio aplicativo Banking do seu celular. E também tem uma segunda possibilidade de contribuição, tá? Que aí o cliente pode escolher tanto a guia online, mas ele pode também escolher pelo carnê físico, que é o famoso carnezinho, não sei se vocês já ouviram falar, muito cliente meu já ouviu falar do carnezinho, é um carnê, assim, que você orienta o cliente a comprar em papelaria, normalmente, é um carnezinho laranjinha, né? E aí ele preenche ali certinho com os dados dele, a contribuição, tudo certinho, e aí ele vai em lotérica normalmente pagar, tá? Então, existem essas duas formas de contribuição, a guia online ou o carnê físico. Também tem passo a passo para preencher o carnê no nosso módulo Kit Start, mas eu vou passar aqui para vocês no anexo dessa aula, tá? Eu passo, inclusive, esse passo a passo, eu passo em Word, porque eu costumo entregar isso impresso para o cliente certinho, com passo a passo para ele contribuir. E aí, para vocês colocarem a logo de vocês, eu disponibilizo em Word para vocês colocarem a logo de vocês, para vocês colocarem, até adequar com as informações certinhas do cliente, né, qual categoria que ele se insere, entregar um trabalho legal para o seu cliente. E aí, a gente tem, então, só para resumir, essas duas opções, ou guia ou carnê físico para contribuir. Quando a gente vai contribuir, tanto emitindo a guia online quanto o carnê físico, a gente precisa escolher os códigos
códigos nada mais são do que você dizer para o INSS o que você é e quanto você quer pagar, tá? Então, se você escolher o código de segurado facultativo, a gente orienta para aquele cliente que não exerce nenhuma atividade remunerada, aquela pessoa que é estudante, aquela pessoa que é dona de casa. Então, a gente orienta os códigos de segurado dentro da categoria segurado facultativo para preencher, né, e emitir ali a guia ou preencher o carnê físico da contribuição, tá? Então, a gente tem aí que você pode escolher tanto o código do segurado facultativo, quanto o código do contribuinte individual, que é o famoso autônomo. Então, se o seu cliente exerce qualquer tipo de atividade remunerada, se ele é autônomo ali, ele é pedreiro, ele é advogado autônomo, os códigos corretos são de contribuinte individual, estão aqui para vocês certinho o código de cada um, tá? Essa questão aí de 20% ou 11% é o percentual que você vai pagar em cima do plano do valor base que você escolher da contribuição. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho melhor daqui a pouco. E aí, lembrando que a contribuição a guia, né, que você emitir ou que você preencher, deve ser paga até o dia 15 do mês seguinte à competência que você está pagando. Então, por exemplo, a minha cliente, eu orientei ela a pagar a competência de maio. Tem que pagar até o dia 15 de junho. O pagamento em dia é o que garante a qualidade assegurada naquela competência. Tem que pagar certinho em dia. E eu até coloquei aqui um asterisco, né, que para contribuinte individual, caso você orientar o seu cliente que ele contribua como contribuinte individual, que é a categoria correta para os autônomos, preferencialmente pedir para ele ir ali guardando provas de que ele exerce essa atividade remunerada, porque o INSS pode pedir, porque o contribuinte individual, ele é a pessoa que exerce atividade remunerada, bem raro o INSS pedir, no caso de salário maternidade único, e depois eu vou explicar, porque no caso de segundo salário maternidade, o INSS tem pedido, vocês vão entender certinho por quê. Mas, por excesso de cautela, seu cliente ali é um advogado, fala para ele ir deixando ali separadinho alguns contratos de prestação de serviço e tudo mais, porque você, como um advogado responsável e diligente, apesar de saber que o INSS não é muito comum que ele peça comprovação, no caso aí de contribuição como contribuinte individual, você vai avisar ele que existe essa possibilidade. E aí, como a gente viu no nosso bloco anterior, no nosso slide anterior, além de escolher a categoria correta, você como advogado vai orientar o seu cliente, né, qual que é a categoria correta, você tem que escolher a alíquota correta na hora de contribuir. O que é a alíquota? É o percentual que você vai contribuir, tá? E a alíquota certa, ela faz a diferença porque a gente vai ver aí que cada alíquota tem a sua peculiaridade. Hoje em dia existem 3 alíquotas, 5%, 11% e 20%. Lembrando que a gente tem uma aula de alíquotas e códigos de pagamento no módulo 4 do PPS, caso você queira aprofundar. Cada uma tem a sua particularidade. Normalmente, a alíquota de 5% é para o segurado que é facultativo de baixa renda. Então, não é só pagar como facultativo de baixa renda, porque daí o valor, né, da contribuição é 5% do salário mínimo. É uma contribuição bem baixinha mesmo, só que não é só contribuir como facultativo de baixa renda. Esse enquadramento em baixa renda, ele passa por uma etapa de validação no INSS. Então, o INSS, ele vai analisar se você estava inscrito no CadÚnico, qual que é a renda do seu núcleo familiar, se você se enquadrava em tudo isso, quando você pagou na alíquota de 5%. Então, pessoal, já aviso vocês que essa alíquota, ela é truncadinha. Se eu posso usar essa palavra, ela é uma alíquota mais chatinha, porque o INSS, ele muitas vezes trava, muitas vezes a discussão fica, não é nem no salário maternidade em si, mas é se a segurada se enquadrava em baixa renda, nos critérios de baixa renda, quando contribuiu, né? Então, isso passa por uma etapa de validação adicional e a gente precisa estar atento a isso. Por isso, pessoal, mesmo que a cliente, ela se enquadre nessa categoria, ela possa se enquadrar como baixa renda, eu, particularmente, para evitar a fadiga, eu tenho orientado aí a contribuição na alíquota de 11%. É pouca diferença financeira, às vezes eu até pago para o cliente essa contribuição e depois a gente abate aí na concessão do salário maternidade, porque a alíquota de 5%, ela traz, do facultativo baixa renda, ela traz problemas a mais, discussões a mais, que às vezes não vale a diferença de valor, tá? E aí eu até coloquei uma observação ali, se a gente está falando aí da alíquota de 5% do MEI, aí tudo ok, não tem nada a ver com a alíquota de 5% do facultativo baixa renda, porque, para quem não sabe, o MEI também contribui com 5% do salário mínimo, mas aqui a gente não teria problema, a gente tem problema mesmo quando a gente está falando de uma contribuição facultativa baixa renda. A alíquota de 11% é o que a gente chama de plano simplificado, é uma contribuição mais barata, se a gente comparar aí com 20%, por exemplo, é uma alíquota simplificada para quem quer contribuir,
e não tem condições de contribuir aí um valor maior, uma alíquota maior, né? Então, essa contribuição de 11%, a cliente do salário maternidade pode contribuir com essa alíquota. O valor final da contribuição é 11% do salário mínimo, que eu não sou boa de conta de cabeça, mas hoje em dia dá uns R$ 180, né? Uns R$ 170. E aí, então, o valor em si da contribuição fica em 11% do salário mínimo, tá? Essa é o que eu chamo de alíquota mínima recomendada. Por quê? Porque ela é mais segura em relação à baixa renda, ela não tem essas etapas extras de validação, você pode escolher pagar por essa alíquota, tá? Então, ela é mais barata que a alíquota de 20%, e ao mesmo tempo ela não tem nenhum tipo de validação posterior. Então, para cliente de salário maternidade que vai fazer contribuição única, eu gosto muito da alíquota de 11% no plano simplificado. E aí, lembrando, tanto segurada contribuinte individual, ela pode escolher a alíquota, quanto a segurada facultativa, também existem os códigos ali específicos de cada alíquota, 11% ou 20%. Então, a gente tem aí essa possibilidade em ambas as categorias. E aí, agora a gente saiu do nosso plano perfeito, que é orientar a contribuição com alguns meses de antecedência, ter tudo bonitinho, ter tudo certinho. E aí, a gente entra no nosso plano B, porque... E se a cliente chega para a gente recém-parida, o parto já aconteceu, não tem nenhuma contribuição, não tem possibilidade de extensão da qualidade segurada, o que você vai fazer para ela? Pessoal, quando a cliente chega para a gente com um parto recém-acontecido, né? Então, por exemplo, um parto recente, não é um parto que já aconteceu há 1 ano atrás, e a competência do parto ainda pode ser paga dentro do prazo, o que significa isso? A gente está, por exemplo, na competência de maio nesse exato momento. Vamos supor que a cliente, o parto, né, tenha sido agora em maio de 2026, a cliente chegou para a gente, o parto aconteceu aí faz uns 10 dias, a cliente chegou para a gente perguntando se tem direito, se pode ter direito, o que faz, o que acontece. E aí, pessoal, qual que é a análise que a gente tem que fazer? O parto já aconteceu, não é o melhor dos mundos, porque a gente vai ver que o INSS tem negado na maioria das vezes nesse caso. Mas a gente tem uma linha defensiva, né, no sentido de que o parto já aconteceu, mas a competência do parto ainda não venceu. Então, a gente pode pagar a competência de maio até o dia 15 de junho. E pagando a competência de maio dentro do vencimento, que é até dia 15 de junho, a qualidade segurada ela terá no mês de maio inteiro. Né? Então, isso começou muito a ser discutido, tanto entre advogados previdenciários, doutrinas, jurisprudência, professores. Então, a gente começou a discutir essa possibilidade. Então, apesar de já dizer que o INSS atualmente ele está criando barreiras para negar nesse tipo de situação, a gente tem estratégias para questionar a negativa, e a linha de raciocínio é justamente essa. O parto já aconteceu, mas a competência do parto ainda não venceu, que é o dia 15 do mês posterior. Então, existe a possibilidade de pagamento, está em dia, tá? Então, é o que eu falo para vocês, é uma janela de tempo curta. Se o parto aconteceu em qualquer dia do mês ali, o prazo para pagar a competência, ele vai até o dia 15 do mês seguinte. Oriente a cliente com urgência. Por quê? Porque se chega uma cliente hoje no meu escritório, já o parto tendo acontecido em maio, eu não espero até o dia 15 de junho para orientar ela a pagar. Eu não falo, vou emitir aqui a guia para você, mas vence só no dia 15 de junho. Não. Preferencialmente, paga no próprio mês da competência. Não tem problema emitir a competência de maio e pagar no mesmo mês. Nesses casos aí que o parto já aconteceu, emite e paga o mais rápido possível na própria competência mesmo, tá? Isso não vai fazer mal. E aí, a gente tem aqui, não é da nossa cabeça, essa questão aí de poder pagar a competência até o dia 15 do mês posterior. A gente tem alguns fundamentos para essa possibilidade de pagamento após o fato gerador. Quando eu falo fato gerador, eu estou falando do parto. Então, o parto já aconteceu, mas aí a competência ainda está, né, a competência ainda não venceu, então a gente tem alguns fundamentos para realizar esse pagamento mesmo após o parto, mas dentro do vencimento da competência. E aí aqui eu expus para vocês alguns dos fundamentos que eu tenho mais utilizado, tanto em recurso administrativo quanto judicialmente. A gente tem o parecer 37 da Advocacia Geral da União, que estando dentro do prazo legalmente estabelecido para o recolhimento da contribuição previdenciária relacionada a uma determinada competência, não há como exigir o seu recolhimento antes do prazo legal, apenas para que o indivíduo possa ser considerado segurado. Aí a gente tem também o artigo 37, olha que legal, da portaria do próprio INSS, a portaria 991 de 2022, né? Então, é o que eu falei para vocês.
portaria do INSS, instrução normativa, administrativamente o INSS valida muito essas fundamentações que estão dentro das próprias portarias, né? Então, é importante a gente exaltar esse tipo de fundamentação. Então, deve ser considerado para todos os fins o recolhimento realizado dentro do prazo legal de vencimento, mesmo que realizado após o fato gerador, sendo vedado o recolhimento pós-óbito. Então, a única vedação que se trouxe nessa portaria foi o recolhimento pós-óbito, não o recolhimento pós-parto. É uma fundamentação interessante. Aí a gente tem também algumas fundamentações do artigo 189 e 185 da IN 128 de 2022, tá? Dentro da IN, essa fundamentação, basicamente dizendo a mesma coisa, que deve ser considerada, né, para a manutenção da qualidade de segurado, o recolhimento referente à competência do fato gerador, desde que efetuado dentro do seu recolhimento, exatamente o que a gente está falando, né? E a gente tem aí o recente enunciado 19, parágrafo 2º do Conselho de Recursos da Previdência Social, esqueci de colocar ali para vocês, é do CRPS, do próprio Conselho de Recursos da Previdência Social, que diz que o pagamento das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados contribuinte individual, especial e facultativo deverá ser efetuado até o vencimento da respectiva competência, ainda que o parto ocorra em data anterior ao vencimento. Então, se o vencimento está em dia, não importa se o parto já aconteceu, né? E esse enunciado 19, ele é muito importante sobre ele, é que ele é vinculante às juntas de recurso da Previdência Social. Então, teoricamente, o Conselho de Recursos da Previdência Social, né, as juntas de recurso, não poderiam desprezá-lo, ignorá-lo. Que a gente vai ver que isso tem acontecido um pouco, infelizmente, né? Mas só para a gente tem que lutar pelo que está escrito. A gente tem que lutar pelos. Não é assim, agora o Conselho de Recursos negou, acabou, não tem mais o que fazer. Não, gente, é enunciado, é vinculante ao Conselho de Recursos. A gente tem que fazer o Conselho de Recursos cumprir, nem que foi pela pressão. Então, só para vocês saberem que existe esse enunciado também favorável ao pagamento da guia após o parto, se dentro do vencimento da competência. E aí, pessoal, a gente tem ainda um plano C, tá? Que aqui é a última. Por que eu falo, gente, em plano A, plano B e plano C? Porque se a segurada ela chegou para você com antecedência, não tem por que você orientar ela a contribuir após o parto. Então, sempre que possível, orienta a contribuir alguns meses antes, sempre que ela vier com tempo para isso. Agora, se ela chegou já recém-parida, aí também não tem por que você não pegar o caso. A gente tem fundamento para pagamento após o fato gerador quando está dentro do vencimento daquela competência. Então, é isso que eu falo, plano A, plano B e plano C. A gente ainda tem uma terceira possibilidade quando a cliente quando já esgotou o vencimento da competência do fato gerador. Então, por exemplo, o parto foi em abril, a competência de abril, ela vence em 15 de maio, até 15 de maio, e ela chega agora para a gente, agora em 27 de maio, falando que teve ali o seu bebezinho em abril, se dá para fazer alguma coisa, tá, gente? Dá. Qual que é a nossa estratégia nesse caso? Dá, mas não é o ideal, é o que eu falo para vocês. Mas qual que seria a nossa estratégia nesse caso, tá? Quando o prazo mensal já passou, mas ainda tem possibilidade de contribuição trimestral. O que é essa contribuição trimestral? Existe essa possibilidade da pessoa, ao invés de pagar ali todo mês o INSS, ela juntar 3 meses e pagar de uma vez. Então, as competências de janeiro, fevereiro e março, elas vencem juntas dia 15 de abril. As competências de abril, maio e junho, elas vencem juntas dia 15 de julho. As competências de julho, agosto e setembro, elas vencem juntas no dia 15 de outubro e assim sucessivamente, tá? Existe, inclusive, um código específico para a contribuição trimestral. E o que acontece nessa contribuição trimestral? A qualidade de segurada é lida a partir da primeira competência que se refere àquele conjunto de 3 meses. Então, por exemplo, aqui, janeiro, fevereiro e março, se pago trimestralmente, né, nessa modalidade, até o dia 15 de abril, ela teoricamente, deveria ter qualidade de segurada reconhecida desde janeiro, fevereiro e março. É uma possibilidade que o próprio INSS nos dá de contribuir, tá? Então, aqui eu até coloquei um exemplo. O filho nasceu em abril. A cliente, quando que vence a competência de abril? 15 de maio. A cliente perdeu o prazo. Vamos supor que ela chegou hoje no nosso escritório, 27 de maio. Então, ela perdeu o prazo da contribuição de abril. Qual que é a solução que a gente vai dar para ela? Claro, alertando dos riscos, alertando que o INSS tem deferido, alertando que existe uma fundamentação jurídica para isso, mas que a gente está enfrentando aí algumas dificuldades, mas não é um caso perdido. Então, qual que é a solução que a gente vai dar para ela? Pagar a trimestral de abril, que é aqui, ó, esse conjuntinho aqui, abril, maio e junho, que vence em 15 de julho. 15/7. Então, a qualidade segurada retroage, ou deveria retroagir, ao primeiro dia de abril. O INSS também está negando a contribuição trimestral, como eu falo para vocês, ele
criou ali, ele criou não, porque algumas fundamentações já existiam na instrução normativa, mas ele criou argumentos e interpretações para negar essas contribuições feitas após o parto, tá? Que, ao meu ver, não são as interpretações corretas, justamente por causa do tanto de fundamentação que eu dei aqui para vocês, de que o recolhimento efetuado em dia, mesmo após o fato gerador, ele deve ser considerado para manutenção da qualidade segurada, tá? E aqui eu falo, gente, use como última alternativa, tá? Melhor coisa, contribuir com antecedência. Não deu, contribui a contribuição mensal. Não deu, contribui a contribuição trimestral. Ah, mas e se perdeu o prazo aí da trimestral? Aí não tem jeito, aí não tem o que fazer, não tem como, não tem o que fazer realmente. Tá? Aí, infelizmente, aí você vai ter que dar tchau para cliente. Não tem, depois da trimestral, não tem nenhum tipo de estratégia que a gente consiga utilizar. Para a pessoa que não contribuiu, não trabalhava, não tem nenhum tipo de estratégia. E como que a gente emite a contribuição trimestral? Ela é só pelo carnê físico, não dá para emitir a guia online, tá? E aí aqui eu já coloquei os códigos para vocês, tanto do facultativo 20%, quanto do facultativo 11%, que é o plano simplificado. Qual que é a parte ruim da contribuição trimestral? A cliente tem que pagar 3 guias de uma vez. Então, não vai ser mais uma contribuição ali, por exemplo, na alíquota de 11%, uma contribuição de R$ 180. Vão ser 3 de uma vez. Né? Então, essa é a parte ruim. Mas a parte boa é que a gente consegue lutar pelo reconhecimento de qualidade assegurada na competência do fato gerador, caso a gente ainda consiga fazer isso. Tá? Então, pessoal, como eu falei para vocês, o passo a passo completo para preenchimento do carnê dessa contribuição trimestral também está ali no módulo Kit Start do curso e também eu vou disponibilizar aqui para vocês. Então, pessoal, tendo visto as possibilidades A, B e C, né, o cenário ideal, o cenário mais ou menos e o pior cenário, o que eu falo para vocês? Pontos que aumentam as chances de procedência. Primeiro, contribuir com 2 a 3, eu digo até 4, 5 meses de antecedência. Claro, não chegue a 6, por favor, porque daí a gente pode ter a perda da qualidade segurada pelo segurado facultativo, né? Então, isso é muito importante. Mas contribua aí com alguns meses de antecedência sempre que possível. Sempre que a cliente chegar com antecedência, oriente ela a contribuir. Outra coisa, que aumenta a chance de procedência. Usa uma alíquota ali, trabalhe com uma alíquota mínima de 11%, evita o facultativo baixa renda quando puder. Por quê? Porque essa condição de baixa renda passa por uma etapa de validação adicional no INSS, e aí pode ficar discutindo se era, se não era baixa renda, se qual que era a renda, aí a renda extrapola R$ 5 e aí eles negam, e aí é uma discussão a mais para uma pessoa que tem o seu bebezinho novinho e que, às vezes, só de não ter aquele dinheiro ali, assim, só de se alongar aquela discussão, pode ser muito prejudicial para ela. Então, tenta, quando possível, assim, sempre que possível, usa a alíquota mínima de 11%, porque ela é uma alíquota que permite uma contribuição barata e ela não tem nenhum tipo de etapa extra de validação. E, claro, documentação organizada desde o início, tá? Então, orienta quando a cliente pagar, ela já te mandar o comprovante de pagamento. Quando o bebê nascer, a gente vai ver, né? Orienta ela bonitinho te mandar a certidão de nascimento. Veja se você vai, por exemplo, utilizar uma tese de manutenção da qualidade segurada por 24 meses, vamos supor. Veja se o CNIS está atualizado, se tudo está no CNIS. Se não tiver, já pega a carteira de trabalho, já pega a comprovação de desemprego involuntário. Só um exemplo, tá? Da tese aí de extensão da qualidade segurada por 24 meses, tá? Então, sempre vá organizando, né, a documentação desde o início. E agora, pessoal, a gente entra em um ponto que eu particularmente eu gosto, eu adoro cálculo de benefício. E aí a gente vai entrar no cálculo do salário maternidade, que depende da categoria em que a segurada se insere. Então, vamos lá. A empregada CLT, o salário maternidade é simplesmente a sua remuneração integral, pago pela empresa durante a licença maternidade, como a gente viu. A empregada CLT entrou ali na licença maternidade, ela continua recebendo o salário dela pelos 4 meses ali de licença, e igualzinho, a remuneração integral dela é o salário maternidade. Já para empregada doméstica e trabalhadora avulsa, o salário maternidade é igual ao último salário de contribuição, mas aqui não é pago pela empresa, é pago diretamente pelo INSS, então precisa de um requerimento ao INSS. Para contribuinte individual e assegurada facultativa, que são aquelas pessoas que efetivamente vão contribuir para ter direito, o cálculo é o seguinte, não se assustem que eu vou mostrar para vocês com exemplo, tá? Mas o cálculo é o seguinte, 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição em um período máximo de 15 meses. Vamos destrinchar isso daqui a pouco. E por fim, para assegurada especial, sem muito segredo, salário maternidade é um salário mínimo. Então, pessoal, o que nos chama a atenção, o que deve nos chamar a atenção aqui, é o cálculo do benefício para contribuinte individual e facultativa, tá? Como que é feito esse cálculo? É a soma
dos últimos 12 salários de contribuição dentro, né, desde que dentro de um período máximo de 15 meses. Então, por exemplo, se nos últimos 15 meses, se no período máximo de 15 meses tem 15 salários de contribuição, você vai limitar a 12. Agora, se nos últimos 15 meses, no período, né, de máximo aí de 15 meses, tiver 4 salários de contribuição, tiver 4 contribuições lá perdidas, você vai pegar essas 4 que tiver. Então, você pega 12, se não tiver 12, pega o que tem, mas no máximo 12, dentro de um período não superior a 15 meses. E aí você vai somar isso, o que tiver, e dividir por 12. Então, percebam, gente, não é a média dos 12 últimos salários de contribuição. É somar e dividir por 12. Então, vai ter casos que você vai somar 2 salários de contribuição e dividir por 12. Vocês já imaginam o valor que isso vai dar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Mas, passo 1. Somar os últimos 12 salários de contribuição que estiverem dentro dos últimos 15 meses, dividir esse total que você obteve dessa soma por 12, e claro, se o resultado for menor que o salário mínimo, o que acontece muito nos casos de contribuição única, ajusta para o salário mínimo, porque o salário maternidade é um benefício que substitui a renda, e nenhum benefício que substitui a renda pode ser menor que esse salário mínimo. Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero, né, tendo em vista que a gente já viu esse cálculo, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, e que vocês tenham muito isso em mente, porque tem muito aluno que pergunta isso para mim. Tendo em vista o cálculo que vimos, uma contribuição no teto não garante salário maternidade no valor do teto. Ou então poderíamos reformular: uma contribuição super alta não garante um salário maternidade super alta. Então é uma armadilha muito grande aí para quem está fazendo salário maternidade, orientando contribuição, para assegurar da contribuinte individual e facultativa. Porque existe esse cálculo que ele é chatinho, como vocês vão ver. Então vamos supor que uma cliente chegou para você ela por conta própria, ela fez uma contribuição aí super alta no valor do teto, R$ 8.475, né? Ela acabou de contribuir no valor do teto, achando que estava arrasando, achando que ela ia ter um salário maternidade do valor do teto. E essa é a única contribuição que ela tem nos últimos 15 meses. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar R$ 8.475 e dividir por 12. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Vai dar um resultado de R$ 706,25. Esse seria o valor do salário maternidade, mas esse valor é abaixo do salário mínimo, então ele é ajustado para o salário mínimo. Mas vejam só, essa mulher me gastou quase R$ 2.000 aí, a título de contribuição, gastou uma dinheirama para contribuir, e o salário maternidade dela será salário mínimo, 4 parcelas de um salário mínimo. Não adiantou nada. Então, percebam, muito cuidado, tá? Não adianta orientar uma contribuição única muito alta. O valor do benefício, ele depende dos últimos 12 salários de contribuição, e não é a média, porque na média, você soma o que tem e divide pelo que tem. Então, vamos supor, 2 contribuições de R$ 8.475, divide por 2, essa seria a média, R$ 8.475. Nesse caso, não, é 1/12 da soma. Então, você soma o que tem e obrigatoriamente divide por 12, não importa se tenha só um. Tá? Então, o que vai fazer com que a segurada tenha um salário maternidade alto? Contribuições regulares e consistentes. Tá? Então, se ela quiser um salário maternidade maior, você pode até oferecer um planejamento para ela. Planejamento de cálculo, planejamento previdenciário de salário maternidade. Então, você pode simular, ela, por exemplo, se ela estiver aí no comecinho da gestação, você pode simular o pagamento dali até a data do parto com valores altos, e pode simulando quanto que isso resultaria em salário maternidade. Então, assim, existe possibilidade para maximizar o benefício? Existe, mas aí a gente não está falando de contribuição única, porque uma contribuição, mesmo que for no valor do teto, não é suficiente para ter um salário maternidade alto, como a gente viu, e a gente não está falando de uma pessoa que vai contribuir com um valor baixo. Não, ela tem que contribuir consistentemente nos últimos 15 meses, e contribuições altas, tá? E aí a gente tem ali também, além da questão do valor em si da contribuição, a gente também tem a alíquota, né? Porque 11%, como a gente vê ali no módulo 4 do PPS, essa alíquota de 11%, ela apenas pode ser utilizada para valores base salário mínimo. Não podemos usar a alíquota de 20%, a alíquota de 11%, se a base da contribuição for teto, ou R$ 5.000, ou R$ 2.000. Então, 11% é só sobre salário mínimo. Para valores acima do salário mínimo, somente 20%. Então, a gente vê que o valor final da contribuição também vai ser maior, tá? E aqui eu coloco, pessoal, a gente vai ver isso mais aprofundadamente para frente, né? Para a gente usar 20%, a alíquota de 20%, não só quando o valor base for acima do salário mínimo, mas também quando a gente estiver falando de segundo
salário maternidade, de uma segurada que já é CLT e vai receber, tem interesse em contribuir, né? Ela exerce uma atividade remunerada e ela tem interesse em contribuir para receber um segundo salário maternidade, que não aquele que a empresa vai pagar, mas a gente vai aprofundar isso mais para frente, mas eu já quero fazer o alerta. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. O planejamento da contribuição, ele vai impactar diretamente no valor que a cliente vai receber. Se ela quiser um benefício mais alto, tem que simular, tem que planejar. Não adianta uma contribuição, até duas contribuições muito altas também não adianta. E agora a gente vai falar justamente do segundo salário maternidade. Então, quando ele é possível, como estruturar ele, quais os riscos envolvidos, né? Então, só para ter uma base aí para vocês, quando que é possível, né? O que é esse segundo salário maternidade que a gente fala? A Instrução Normativa 128 de 2022, lá no artigo 361, ela diz que é sim é possível uma pessoa receber 2 salários maternidade concomitantemente. Em que casos? No caso de vínculos concomitantes ou de atividades simultâneas. Então, nesses casos que a pessoa tiver vínculos concomitantes ou atividades simultâneas ao mesmo tempo, atividades remuneradas simultâneas, ela fará jus ao salário maternidade relativo a cada emprego ou atividade. Certo? Só que, veja esse pontinho aqui depois da vírgula. Não sendo considerado para este fim os vínculos ou atividades em prazo de manutenção da qualidade de segurado decorrente de uma das atividades. Então, vamos supor, cliente é CLT, ela já vai receber o salário maternidade pela empresa. Ela, por fora, ela vende Avon. Aquilo é uma atividade concomitante, correto? Como autônoma, que é o contribuinte individual do INSS. Não é suficiente apenas ser autônomo, também tem que pagar a contribuição relativa ao autônomo, que é uma contribuição como contribuinte individual. Só que, além de ter, efetivamente, necessitar de ter essa segunda atividade, além de pagar a contribuição, também não é suficiente uma contribuição única aleatória, por exemplo, com 4, 5 meses de gestação, conforme o que diz a IN. Por quê? Porque a IN diz que, a Instrução Normativa diz que os vínculos, né, que tiverem ali apenas em prazo de manutenção da qualidade de segurado, não vão ser considerados para o recebimento de 2 atividades. Então, o que tem que ter? E o que a gente fala, né, prazo de manutenção da qualidade de segurado? É aqueles 6 meses de segurada facultativa, 12 meses de segurada obrigatória. Então, vamos supor que a cliente realizou um pagamento ali de uma guia de contribuinte individual com 5 meses de gestação. Quando ela for parir, ela vai estar apenas em prazo de manutenção da qualidade de segurado referente a essa segunda atividade. E para recebimento de 2 salários de maternidade, precisa ter contribuição ativa na competência do parto, não somente qualidade de segurada, que é o que a gente estava aprendendo até agora, referente à contribuição única. Mas em caso de 2 salários de maternidade, é diferente. Tá? Então, para ter direito ao segundo salário de maternidade, a segurada precisa estar efetivamente exercendo as 2 atividades e as 2 contribuições ativas na data do parto. Então, a da CLT vai estar ali normal, CLT, né, normalmente a gente advogado não se envolve, ela vai receber ali pela empresa, mas a contribuição referente à segunda atividade, ela deve ser ativa na data do fato gerador. O que é ser ativa na data do fato gerador? Ela, aqui, obrigatoriamente, ela tem que pagar a competência do fato gerador. Então, se fosse uma cliente CLT que aconteceu ali o parto dela, agora em maio, para fins de recebimento de segundo salário maternidade, o que a IN está dizendo é que a pessoa, essa segurada, ela tem que pagar a competência de maio para receber esse segundo salário de maternidade. Se ela tivesse pago em fevereiro, janeiro, essa única contribuição não seria suficiente para o segundo salário de maternidade. E quando é possível o recebimento de 2 salários de maternidade e quando não é possível? Eu quero deixar muito claro. Quando é possível? Um cenário mais comum que a gente tem. Empregada CLT que exerce ali simultaneamente uma atividade por fora, como autônoma, né, que é o contribuinte individual que a gente conhece. E, claro, com comprovação dessa segunda atividade na data do parto. Não adianta falar só que é autônoma por fora, que, infelizmente, o INSS ele tem exigido, sim, comprovação dessa segunda atividade para o recebimento desse segundo salário de maternidade. Então, exemplo aí, CLT e contribuinte individual, CLT e MEI, uma pessoa CLT muitas vezes tem um MEI aberto para, enfim, tem um salão de beleza por fora. Então, dessa forma, é possível receber 2 salários de maternidade, um pela empresa e um segundo pelo INSS. Só que lembrando, não basta exercer atividade como autônoma, como contribuinte individual, porque o contribuinte individual, ele deve também pagar aquela contribuição. Então, a gente precisa aí também construir essa contribuição nesses casos que chegam CLT que exerce uma atividade por fora.
Não é possível. Quando que não é possível o recebimento de 2 salários de maternidade? 2 atividades de contribuinte individual concomitantes, então não adianta pagar 2 guias de contribuinte individual no mesmo mês, não serão consideradas 2 atividades, e nem o contribuinte individual, uma guia de contribuinte individual, mais a guia lá do MEI que a pessoa paga todos os meses. Também não é considerado para recebimento de 2 salários de maternidade. Por quê? Porque o artigo 361, parágrafo 1º da instrução normativa, ou a previsão que a gente estava lendo, ele veda expressamente esse caso de atividades concomitantes de contribuinte individual. Então, com o que a gente trabalha normalmente? CLT e contribuinte individual, ou CLT e MEI. Outra coisa também, muita gente me pergunta, mas se não pode, se a pessoa, para contribuir como contribuinte individual, ela tem que efetivamente exercer uma atividade, né, que dê lastro naquela contribuição como contribuinte individual, e a minha cliente, ela não exerce essa atividade por fora. Eu posso, e ela é CLT, eu posso orientar ela a pagar uma contribuição por fora como segurada facultativa? E não, a resposta é não, não, não. Por quê? Porque uma pessoa que é CLT, ela já está enquadrada como segurada obrigatória na Previdência. Ela já é segurada obrigatória. Então, uma pessoa que exerce atividade remunerada, ela automaticamente, independentemente da categoria, ela é segurada obrigatória. E a segurada obrigatória não pode ser concomitantemente no mesmo mês, facultativa. Ela pode, em um momento da vida, ser obrigatória, depois saiu da empresa e vira facultativa, aí tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, são categorias totalmente incompatíveis. Então, uma pessoa que é CLT não pode, de forma alguma, contribuir concomitantemente como facultativa, e nem uma contribuinte individual, nem uma MEI pode contribuir concomitantemente como facultativa. Então, para fins de segundo salário maternidade, se a sua somente esse segundo vínculo, ele pode ser como segurado obrigatório, ou seja, como contribuinte individual, como MEI. Se a sua cliente falou que ela é CLT, mas ela não exerce uma segunda atividade remunerada, você vai falar, então, infelizmente, não tem como. Eu, como professora, você, como advogado, não pode orientar a criar uma atividade artificialmente, ou, muito menos, orientar uma contribuição como contribuinte facultativa. Então, isso aqui que eu coloquei para vocês é o que a gente já estava falando. A contribuição única no segundo salário de maternidade, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o artigo 361, nossa, gente, agora que eu vi que é quase 8 horas, como eu tô falando aqui, essa aula tá longa, viu? Bem que eu falei. O artigo 361, ele exige atividade em exercício efetivo na data do fato gerador, não apenas qualidade segurada. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de contribuição única no segundo salário maternidade. Não é suficiente pagar uma contribuição aleatória para ter direito ao segundo salário maternidade. O segundo vínculo em período de graça, conforme a instrução normativa, em regra, ele não conta. A contribuição, ela precisa ser preferencialmente na competência do parto, tá? Porque se acontecer antes e não tiver nenhuma contribuição na competência do fato gerador, entende-se ou pode-se entender que a segurada apenas mantinha qualidade segurada na segunda atividade, e segundo a instrução normativa, não é possível. A minha recomendação particular, por exemplo, vamos supor, parto em maio, realiza uma contribuição na competência de abril e uma na competência de maio, tá? Ao meu ver, para segundo salário maternidade, é a melhor recomendação que eu faço. Ao menos 2 como contribuinte individual e pelo menos uma obrigatoriamente na competência do parto. Lembrando, essa orientação para segundo salário maternidade. E orientar, que embaixo eu coloquei, né, orientar a cliente a pagar a segunda contribuição como contribuinte individual somente se ela efetivamente exercer essa atividade, tá? Porque o INSS, ele tem exigido comprovação da atividade. Aqui eu falo uma coisa que eu já tinha pincelado com vocês, né? Qual que é a alíquota correta para a segunda contribuição, no caso de uma cliente que está buscando o segundo salário maternidade? Preferencialmente 20%, tá? O plano simplificado, ou seja, a alíquota de 5% ou 11%, no entendimento do INSS, é restrito a quem não possui nenhum tipo de vínculo concomitante. Então, se for para ser o segundo salário de maternidade, melhor, e tem menos riscos aí de indeferimento se você orientar desde já a contribuição na alíquota de 20%. Mas ela tem uma contribuição, ela já é MEI e contribui com 5%. Ou ela já fez uma contribuição com 11%. Pede a complementação na hora de requerer o pedido do salário de maternidade. Caso, né, faz um parágrafo ali, caso o INSS não entenda a alíquota correta, desde já requer a abertura de exigência com a emissão das guias de complementação da alíquota. Mas, se puder, já faz o pagamento ali com a alíquota de 20%. Aqui, pessoal, eu coloquei alguns exemplos, né, de provas que o INSS pode exigir para a segunda atividade, então vocês sempre me falam, né, nossa, mas como assim? Ela é manicure autônoma, como que eu vou comprovar? Gente, coisa mais informal possível, você já consegue comprovar. Então, conversa com o cliente, post nas redes sociais, e aqui eu coloquei uma lista de exemplos para vocês. E coloquei também aqui uma questão aí que eu tenho ouvido falar, conversando com colegas, que, como eu falei, o segundo salário maternidade, em regra, ele somente é devido com contribuição ativa na competência do fato gerador.
não se a pessoa tiver apenas com qualidade segurada nessa segunda atividade. Mas existe uma tese que, e inclusive eu já vi decisões concedendo o segundo salário maternidade referente a uma atividade que a cliente estava em qualidade de segurada. Não, ela tinha parado de pagar ali fazia tempo, era só qualidade de segurada que ela estava na segunda atividade, concomitante ao vínculo CLT, mas já vi decisões concedendo. Isso porque, pessoal, como eu falei para vocês, quem traz a restrição de que a não existência de contribuição ativa ou a qualidade segurada, ela é devida ali, ela não exige ali o reconhecimento do segundo salário maternidade, é a instrução normativa. Quem faz essa proibição é a instrução normativa. A instrução normativa, hierarquicamente inferior. A Lei 8.213 e o Decreto 3.048 não fazem essa proibição. Quem criou essa proibição foi a instrução normativa. Então, a instrução normativa não pode criar uma limitação que a lei federal não criou. Então, a Lei 8.213 e o Decreto 3.048, eles apenas falam em direito ao salário maternidade relativo a cada atividade, desde que cumpridos os requisitos. Eles não limitam a necessidade de contribuição ativa, eles não limitam ali para quem estava apenas com qualidade segurada na segunda atividade, tá? Coloco aqui para vocês, não é uma discussão pacificada, é possível tentar sustentar judicialmente, mas é necessário alinhar as expectativas com o cliente. Mas eu achei importante colocar para vocês que é uma tese possível. Aí a gente vai para os indeferimentos e recursos. Como eu pincelei aqui para vocês, na aula inteira, né, a gente tem muitos indeferimentos, e aí a nossa primeira opção, eu oriento que seja recorrer administrativamente. Claro, dependendo ali da controvérsia, mas normalmente o recurso administrativo tem sido mais benéfico do que judicializar direto. Judicializar tem sido aí a nossa última alternativa, mesmo que para judicializar a gente não precise exaurir a via administrativa. Mas eu tenho gostado de buscar o recurso administrativo antes de judicializar, quando o tema é essa questão de salário maternidade, qualidade segurada, pagamento após o fato gerador. Então, outra coisa que eu falo também sempre para os meus alunos, antes até de recorrer, porque recurso a gente sabe que demora 1 ano, 6 meses, antes de recorrer, tenta um novo requerimento, tá? Hoje, por exemplo, mesmo, eu tive um indeferimento de uma cliente que pagou a competência de março no dia 24 de março. Competência de março vence dia 15 de abril. Ela pagou antecipadamente. E, enfim, o parto só aconteceu em maio, então estava tudo muito redondo. E o INSS disse que a competência de março foi paga em atraso. Eu acho que ele só viu o dia 24 e achou que era de abril, mas foi, assim, flagrantemente equivocado. Nesse caso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu não vou ter nem dor de cabeça de tentar recorrer ou judicializar. Eu vou esperar os 30 dias, né, da nova regra aí de que a gente tem que protocolar, a gente só pode protocolar um novo pedido após exaurido o prazo do recurso. Vou esperar esses 30 dias e vou tentar um novo requerimento. E vou falar, olha, vocês entenderam no anterior, né, enfim, vou fazer alguma argumentação nesse sentido para deixar bem claro o equívoco, mas eu vou tentar um novo requerimento. Por quê? Porque esse indeferimento saiu não foi nem 30 dias. Então, o novo requerimento provavelmente vai ser analisado rápido, muito mais rápido que seria recorrer administrativamente. Então, depende muito da controvérsia, claro, mas na maioria das vezes eu vou tentando um novo requerimento e muitas vezes se resolve ali no novo requerimento. Muitas vezes, ao protocolar um novo requerimento, aquele processo, aquele requerimento, ele cai nas mãos de um servidor mais minucioso, que entende de forma diferente, ou mesmo que faz o mínimo ali de análise coerente, e aí a gente consegue aí uma resolução muito mais rápida, muito menos desgastante que um recurso administrativo ou que uma judicialização. E aí eu já deixo claro, né, que no caso do salário maternidade, os efeitos financeiros daquele benefício, eles retroagem à data do parto. Então, a DER, a data de entrada do requerimento, aqui não é importante. Então, mesmo que você entrou lá na frente, vai entrar com um novo pedido, a cliente não vai ter prejuízo financeiro. Tá? Porque o fato de você entrar com um novo pedido não forma uma nova DER no sentido de limitar a data de início de benefício. Então, não existe perda financeira em tentar um novo requerimento antes de acionar outros meios. E aí a gente tem ali, agora falando em recursos mesmo, a gente tem ali o indeferimento por falta de carência, era muito comum quando a decisão do STF estava mais recente, hoje em dia não é tão comum, tá? Então o INSS ele não alega mais falta de carência para indeferir salário maternidade. Mas a gente pode, se acontecer, a gente enfrenta aí com mencionando as ADIs 2110 e 2111, mencionando a instrução normativa 188, que inclusive incorporou essa derrubada de carência, né? E que consequentemente trouxe alterações na própria instrução normativa 128 de 2022.
mais raro, porque a gente já teve uma incorporação, né, efetiva aí dessa derrubada de carência no campo administrativo, mas eu já coloco aqui para vocês. Indeferimento por falta de qualidade assegurada. Então, aqui, qual seria o indeferimento por falta de, né, o motivo desse indeferimento? Que o INSS entendeu que a segurada não tinha vínculo ativo com o regime geral na data do parto. Então, o que você vai fazer? Analisar o CNIS com cuidado. Ela estava no período de graça? Ela tinha extensão da qualidade assegurada? Qual foi o último vínculo? Existem 120 contribuições anteriores? Tem comprovação de desemprego involuntário? A contribuição da competência do parto foi paga em dia? Tá? E aqui você tem que fazer essa análise. Existia realmente qualidade assegurada? Se existia, você vai para a luta. Outro motivo, indeferimento por contribuição paga muito próxima do parto ou após o parto, né? Que é o que a gente está falando aqui desde então, né? Então, nesse caso, pessoal, muito provavelmente só vai ser resolvido em recurso, se for, né? Então, a gente tem visto aí esse indeferimento, principalmente no caso de segurada facultativa, com pagamento da contribuição dentro do prazo, mas após o parto. Normalmente, o INSS entende que não existe qualidade segurada, porque ela contribuiu após o parto ou mesmo no mesmo mês do parto. Então, o INSS, ele tem, como eu digo, ele tem inventado interpretações para previsões que existem na instrução normativa, mas ele tem inventado interpretação, na minha visão, para indeferir. Ele tem inventado coisas para indeferir. E aí, como que a gente enfrenta, gente? Preferencialmente recurso administrativo, tá? Ressaltando o texto do enunciado 19, parágrafo 2º do Conselho de Recursos da Previdência Social, que é vinculante para todas as juntas de recursos. A gente menciona o artigo 185 e 189 da Instrução Normativa 128. Lembrando que a gente já fez a leitura dessas previsões nos nossos slides anteriores, e lembrando que vocês vão ter acesso a modelos com essas fundamentações, tá? Eu vou disponibilizar anexo a essa aula. A gente também pode mencionar o artigo 37 da Portaria 991 de 2022, que também fizemos a leitura, o parecer da Advocacia Geral da União, o parecer 37 de 2025, e a gente pode mencionar também nos recursos os acórdãos, aplicando já outros acórdãos de outras juntas de recurso, aplicando o enunciado 19, que é vinculante para as juntas de recurso. Eu coloquei até o link para vocês de onde que a gente procura emendas, né, de acórdãos aí do Conselho de Recursos da Previdência Social. Acho muito interessante já fundamentar o recurso administrativo com isso, mostrando para a junta que você sabe que existe um enunciado que é vinculante para a junta de recursos. Você sabe que o Conselho de Recursos tem que aplicar aquele enunciado. Tá? Então, aqui eu estou colocando todas as previsões de que a contribuição paga em dia, mesmo após o parto, é suficiente para garantir qualidade de segurada. E eu tenho visto também, pessoal, o Conselho de Recursos da Previdência Social eu vi algumas pessoas falando, mesmo ele negando negando o provimento ao recurso, nesses casos de contribuição paga após o fato gerador, ou muito próximo ao fato gerador, ignorando totalmente o enunciado 19, que é vinculante a ele mesmo, tá? Então, sem fundamentação nenhuma, ele ignora e deixa de aplicar o enunciado 19. Então, o que eu tenho orientado a fazer aqui, gente? Opor embargos de declaração, depois que sair a decisão, arguindo erro material ou omissão, tá? Por quê? Ele errou, porque ele não aplicou o enunciado 19, que é vinculante a ele, ou omissão, porque ele não se manifestou acerca do enunciado 19, que é vinculante a ele. Ele não pode negar a aplicação de um enunciado que é vinculante a ele. Inclusive, o próprio Conselho de Recursos da Previdência Social prevê a anulação de acórdão que não aplica seus próprios enunciados. Então, é por isso que eu falo, pessoal, que recurso administrativo tem sido muito melhor nesses casos, porque a gente tem um enunciado que é vinculante. Muito mais eficaz, talvez eu diria, que judicializar, porque judicializando a gente ainda não é muito pacificado. E, infelizmente, eu acho um absurdo com esse tanto de previsão não ser pacificado, mas infelizmente não é. Eu acho mais seguro optar pelo Conselho de Recursos da Previdência Social. Existe também aqui, eu coloquei, né, o indeferimento por falta de comprovação de atividade como contribuinte individual, pode acontecer, o INSS pode pedir aí a comprovação da atividade, né, como autônomo, no caso de contribuição como contribuinte individual, aí a gente tem as duas estratégias. Ou você reúne documentação comprobatória da atividade como contribuinte individual e recorre ou entra com novo pedido, ou você também, se for um caso de uma contribuinte que é apenas contribuinte individual, não é CLT concomitante, você pode pedir a conversão ali do código de contribuinte individual para facultativa, quando ela não tiver muitas provas da atividade dela e o INSS negou por causa disso. Bem raro, tá? Mas você pode pedir a conversão, falar que ela contribuiu errado, isso normalmente a gente tem aí a conversão sem maiores problemas, uma vez aí a contribuição tendo sido feita em dia, com valor correto, tudo correto, a conversão do código de individual para facultativa não costuma ter maiores problemas, tá? Indeferimento por não comprovação de baixa renda, é o que eu estava falando para vocês, pessoal. Pode acontecer do INSS não reconhecer
a contribuição feita na alíquota de 5% por não estar comprovada a condição de baixa renda da segurada facultativa que pagou nessa qualidade. Então, você tem duas estratégias. Ou recorrer apresentando documentação comprovatória da condição de baixa renda, né, dizendo que o INSS errou ao negar a validação dessa contribuição, ou então pedir ali para o INSS a emissão das guias para complementação da contribuição. Então, aí a segurada iria pagar a diferença de alíquota, né, de 5% para 11% ou 20%. Você também pode fazer esse pedido. Então, basicamente aqui, né, qual que é o fluxo de atuação diante de um indeferimento? Porque a gente viu agora, né, os maiores motivos de indeferimento e qual que é o fluxo de atuação diante de um indeferimento. Analisar o motivo do indeferimento, ler a carta de concessão, identificar, né, o fundamento utilizado pelo INSS, avaliar um novo requerimento, né, se o indeferimento ali, igual eu falei para vocês, for muito errado, né, não ter aquela discussão muito aprofundada, tenta um novo requerimento antes de recorrer, não vai fazer mal, pode ser mais rápido, pode ser mais célere, pode se resolver. Recurso administrativo, né, caso o novo requerimento também não dê frutos, recurso administrativo ao Conselho de Recursos da Previdência Social, com os fundamentos adequados ao caso, como eu falei, podem ser vários os motivos do indeferimento. Então, você tem que entender qual que é o indeferimento para analisar a fundamentação que você vai usar. Tem também a possibilidade ali de, caso o recurso administrativo, né, se for aquele caso ali de pagamento da guia após o fato gerador ou muito próximo, e mesmo assim o acórdão do Conselho de Recursos, da Junta de Recursos, né, não for provido, né, e você entender ali que realmente existia uma contribuição em dia, mesmo após o parto, aí você entra com embargo de declaração, né, se por acaso acontecer aí essa negativa, ignorando o enunciado 19 sem fundamentação nenhuma, você entra com embargo de declaração, como eu tinha comentado para vocês, porque a Junta de Recursos não pode se negar a aplicar o enunciado, que é vinculante a ela mesma, e aí, gente, se tudo não dá certo mesmo, aí você entra com ação judicial, preferencialmente quando esgotada a via administrativa. Não é obrigatório exaurir via administrativa para entrar com ação judicial. Não é requisito, mas nesse caso aí de salário de maternidade, principalmente quando a gente fala de pagamento da guia após o fato gerador, tem sido melhor. E aí as estratégias judiciais, gente, que é quando a via administrativa esgotou, então o INSS negou, novas tentativas também foram negadas, o recurso também foi negado, discussões mais aprofundadas que eu gosto de ir para o judiciário, né, uma coisa mais sensível, então a gente não está falando, por exemplo, que não foi reconhecido o pagamento da guia após o fato gerador. A gente está falando que o INSS não reconheceu a qualidade segurada porque não reconheceu o desemprego involuntário. Então, você, né, tem uma produção, às vezes, gente, também não é em todos os casos, não existe receita de bolo. Mas existe aí uma possibilidade de produção de provas mais ampla, talvez até uma audiência de instrução, então, discussões aí mais aprofundadas e sensíveis. Eu gosto de ir para o judiciário, e claro, sempre dar uma olhadinha antes, como está o entendimento daquela controvérsia na sua região. Então, não adianta procurar só deferimento de salário e maternidade. Precisa pesquisar um pouquinho melhor, jurisprudencialmente, né, como que está o reconhecimento de desemprego involuntário quando não existe recebimento de seguro-desemprego. Então, só um exemplo, né? Então, você precisa focar na sua controvérsia, no motivo da negativa que o INSS utilizou. E, por fim, né, ir ao judiciário, principalmente aí no segundo salário maternidade com qualidade assegurada, que é o que a gente tem visto aí, que eu falei para vocês, que a gente tem visto teses favoráveis nesse caso. Aqui eu coloquei para vocês, né, teses por tipo de caso, junto já com as fundamentações, então, esses slides aí vão ficar aí para vocês. Então, cada tipo de controvérsia tem a sua fundamentação, eu já coloquei aqui bonitinho para vocês. Como estruturar uma petição judicial, né, então você não esquece de estruturar bem os fatos, né, você dizer que tem um requerimento administrativo realizado, qual foi a data do parto, que é o marco do benefício, o motivo do indeferimento, aí você coloca bem os fundamentos, né, eu coloquei aqui bem claro para vocês os fundamentos em cada uma das controvérsias, né, de cada caso aí que a gente tem, os pedidos, e não esquecer de pedir, quando for o caso, pedir a gratuidade da justiça. Lembrando, pessoal, vai para o judiciário, alinhe expectativas com a cliente, tá? A gente está falando aí de demora, de, né, risco de êxito. O judiciário hoje em dia para salário de maternidade está muito instável, por isso que eu tenho falado aqui, né, desde o início da nossa aula, que o Conselho de Recursos, ele está, na minha visão, ele está até mais estável, por isso que nesse caso aqui, judicial mesmo é só em última instância, então alinha bem todos os riscos com o seu cliente, mesmo antes do requerimento administrativo. Gente, salário maternidade, todo dia é um novo motivo que o INSS inventa para indeferir. E aí, por fim, eu coloquei aqui para vocês, né, o pós-concessão. Então, foi tudo deferido. E agora, o que eu faço? Para quem não tem muita noção aí do que fazer quando é deferido, o que fazer pós. Lembrando que a gente tem alguns vídeos sobre isso no módulo Pílulas da Prática Previdenciária, tá? Tem ali eu mostrando certinho como que a gente entra no meu INSS, como que a gente pega os documentos que a gente precisa, o que a gente precisa procurar e saber. Então, tem ali, acho que chama benefício deferido. E agora? Então, ali tem certinho, passo a passo,
mesmo do que fazer. Mas aqui eu tô dando uma pincelada com vocês. Então, o que fazer depois que o benefício é concedido, tá? Normalmente, no mesmo dia, no meu INSS da cliente, já tem disponível a carta de concessão, que vai ter ali o valor que ficou fixado de salário maternidade, que vai ter ali a data de início do benefício, que normalmente é o próprio parto. Então, tem essas informações iniciais e também o banco de pagamento, tá? Dos primeiros, né? Ali do valor. Então, o banco também vai estar ali, em regra, na carta de concessão. Então, tem essas primeiras informações importantes. Mas o que você precisa efetivamente pesquisar, para ver quando exatamente vai vir os valores, quanto vai vir de valores exatamente, você vai pesquisar ali no extrato de pagamento, tá? O extrato de pagamento, você pesquisa ali na lupa, no meu INSS, ele demora um pouco para aparecer. Ele tem aparecido ali cerca de 1, 2, 3 semanas depois da concessão. Não é incomum que isso aconteça. Mas no extrato de pagamento, vai ter ali os valores discriminados certinho e a provisão de pagamento, tá? Porque, por exemplo, tudo bem, o salário mínimo, o salário maternidade foi concedido com o valor de um salário mínimo. Tudo bem. Só que, por exemplo, se a criança nasceu agora, 27 de maio, eles não pagam 30 dias certinho, eles vão pagar proporcional aos meses. Então, 27 de maio até 30 de maio vai ser pago, né, vai ser paga tudo junto, a competência de maio, que é só referente a 3 dias. Então, é proporcional. E claro que essa diferença, ela se corrige ao final, porque aí, de qualquer forma, ao final, a pessoa vai ter direito aos 120 dias completos, tá? Mas é importante você já saber exatamente quanto virá, exatamente quanto, né? Porque, como eu expliquei para vocês, não vem certinho um salário mínimo, não vem certinho 4 parcelas de um salário mínimo, né? Então, ele vem quebradinho aí, dependendo da data de nascimento da criança. Então, a folha, ela trabalha aí com o valor daquele mês, não 30 dias certinho, entendeu? Então, é importante vocês pesquisarem o extrato de pagamento para saber quanto que vem e quando vem, porque normalmente o primeiro pagamento pode vir em um dia diferente do que está na carta de concessão. Então, analisem o extrato de pagamento, que ali vai ter certinho os valores para sua cliente, para você passar para sua cliente, ó, tal dia já vai estar disponível, etc, etc. Outra coisa, no extrato de pagamento, por padrão, quando você vai pesquisar o extrato de pagamento, se você clicar ali no extrato de pagamento, quando ele aparecer, ele vai mostrar só a última competência. Então, por exemplo, maio de 2026. Só que se a gente está falando aí de um parto que aconteceu, vamos supor, outubro de 2025, ele não vai aparecer e normalmente ele aparece por competência de recebimento, tá? Então, por exemplo, o benefício, ele se refere a outubro de 2025, mesmo que ele vá ser pago agora, em maio de 2026, ele se refere à competência o início dele é lá na competência de outubro de 2025. Então, você precisa editar o início para não somente o momento atual, mas também para o que foi fixado como data de início de benefício, que normalmente é a data do parto, para você ver aí os valores anteriores. Inclusive, se os 120 dias já passaram e só agora que foi concedido, normalmente os 4 meses são pagos de uma vez, inclusive, entendeu? Então, saibam fazer aí essa diferenciação. E não esquecer de editar o início da competência para o que a gente entender como fixação de início do benefício, que normalmente é o mês do parto, mas lembrando que isso tem naquele passo a passo que eu comentei com vocês. Outra coisa, apareceu a minha cliente vai receber, já tem certinho ali a previsão de pagamento, só que eu fui ver, apareceu um desconto de INSS, quando eu fui detalhar o extrato. Então, ela vai receber a parcela do salário maternidade, mas com desconto do INSS. O que é isso, prof? Isso é normal? Isso é legal? E, infelizmente, pessoal, é normal e é legal, tá? O pagamento do salário maternidade, ele sofre desconto de INSS. Então, é como se a cliente estivesse contribuindo ao INSS, recebendo o salário maternidade. Então, se a cliente, por exemplo, contribuiu com uma base de 11% do salário mínimo, o salário maternidade dela vai vir com esse desconto, tá? O desconto desse valor. Mas, em contrapartida, o salário maternidade ele é considerado como salário de contribuição para todos os fins, por isso que incide contribuição previdenciária sobre esse pagamento. E esse período aí de recebimento do benefício, lá na frente, ele vai contar para todos os fins. Para uma futura aposentadoria, para manutenção da própria qualidade segurada, deu para entender a viradinha de chave. Então, infelizmente, a cliente ela vai receber o salário maternidade, cada parcela vai vir ali com o seu desconto de INSS, infelizmente. Então, orienta a cliente ali para que ela não se surpreenda achando que vai receber um salário mínimo por mês, vai ser um pouquinho menos que isso, não tem o que fazer. Quase acabando, gente, vocês estão querendo me matar, né? Eu oriento, gente, por favor, eu fiz até um vídeo sobre isso no meu Instagram, orienta sempre, gente, a cliente a manter o afastamento do trabalho ou de qualquer atividade durante todo o período de recebimento do salário maternidade, durante os 4 meses. Porque o recebimento do benefício, ele está condicionado, está escrito no decreto isso, ele está condicionado ao afastamento de qualquer atividade remunerada durante todos os 120 dias.
porque pressupõe-se que a segurada ela vai receber o salário maternidade justamente porque ela está afastada, ela não estaria recebendo nenhum salário naquele momento, justamente por causa do fato gerador parto. Então, por isso que o INSS condiciona o recebimento do benefício ao efetivo afastamento. E é muito importante dizer que o INSS, ele pode realizar cruzamento de dados. Então, se a pessoa ficar fazendo, né, nesse período aí que deveria estar recebendo salário de maternidade, que é o período de 120 dias após o parto, se o INSS identificar vendas em plataformas digitais, muito comum hoje em dia, Shopee, Mercado Livre, tudo isso é atividade remunerada, pode não ser atividade braçal, mas é enquadrada como atividade remunerada. Ou então, trabalho como motorista de aplicativo, né? Então, Uber, 99. Então, não estamos falando só de carteira assinada, estamos falando em tudo isso que o INSS consegue cruzar dados. Então, se o INSS tiver conhecimento, até redes sociais, gente, toma cuidado. Se o INSS tiver qualquer conhecimento de qualquer atividade remunerada, no período que deveria ser recebido o salário maternidade, que é 120 dias a partir do parto, o INSS pode suspender o benefício, se a cliente já estiver recebendo, pode cobrar a devolução de valores, ou então ele pode indeferir, caso a cliente, né, o benefício ainda não tenha sido concedido nem analisado. Então, toma muito cuidado. A partir do parto, 120 dias depois disso, para pedir o salário maternidade, tem que estar afastada do trabalho. Não tem para onde correr, não tem muita possibilidade da gente contestar caso o INSS identifique alguma atividade remunerada, tá? Então, reforça essa orientação com a cliente no momento da concessão também, e claro, também no início do processo, porque o risco de suspensão existe, sim, durante aquele período de recebimento. Uma coisa que eu queria abordar com vocês, existe prazo para requerer o salário maternidade, né? Muita gente me pergunta isso. Não existe um prazo no sentido de o salário maternidade só pode ser requerido até X dias depois do parto. Não, isso não existe, gente. O que existe é a prescrição das parcelas devidas, tá? A gente fala sobre prescrição também no módulo 4 do PPS, caso vocês queiram aprofundar, fiquem à vontade. Mas, basicamente, cada parcela de recebimento do salário maternidade prescreve em 5 anos a contar da data em que deveria ter sido paga. Tá? Então, por exemplo, um parto ali que aconteceu em junho de 2021. Vamos supor que o cliente tinha direito e não foi atrás. A gente tem que ver, além da viabilidade, da possibilidade do direito do benefício em si, se as parcelas não estão prescritas, porque elas vão prescrever ali em relação a 120 dias a partir do parto. É esse o cálculo que a gente faz para calcular a prescrição. Então, cada parcela, uma parcela deveria, né, se refere ao mês de junho, a outra julho, a outra agosto. Então, cada parcela prescreve no dia original, vamos dizer assim, que ela deveria ter sido paga. Então, nesse caso aí do exemplo de parto em junho de 2021, elas vão prescrever entre junho de 2026 e outubro de 2026. Então, nesse caso, dá tempo ainda de requerer hoje, mas vocês têm que ficar atentos a isso, né? Hoje em dia, por exemplo, partos de início de 2021, já não adianta a gente pedir, porque pode existir o direito ao benefício, mas não existe efeito financeiro porque todas as parcelas estão prescritas. Tá? E uma coisa que eu quero deixar claro, apesar de existir esse prazo para requerer, um prazo indireto, né, que a gente chama, a gente lembrar que no caso do salário de maternidade, que eu pincelei com vocês, os efeitos financeiros, eles não estão restritos à data de entrada de requerimento. Então, por exemplo, tudo bem, o parto foi lá em junho de 2021. O período original de recebimento do salário de maternidade já se acabou faz muito tempo. Mas mesmo assim, se não prescritas as parcelas, a gente pode requerer hoje, porque o efeito financeiro, de qualquer forma, ele conta do parto até, né, os 120 dias seguintes ao parto. Então, a gente não tem problema com relação a efeitos financeiros, igual a gente tem, por exemplo, em benefício por incapacidade, que tem que pedir logo, se não pedir logo, depois que já cessou a incapacidade, o cliente, mesmo que tinha direito, ele não tem direito a nenhum valor, porque, nesse caso, benefício por incapacidade, os efeitos financeiros se limitam a DER. Então, o cliente não pode esperar meses para entrar, não, né? Mesmo que se comprove que ele estava incapaz lá atrás. No salário maternidade, não é assim, não existe essa restrição, mas a gente tem que ficar atento à prescrição. E, por fim, gente, novidade quentinha de ontem. Ontem acordei cedo, já estudei essa lei nova. Ontem saiu lei nova. Falei, nossa, eu vou dar uma imersão de salário maternidade. Eu tenho que colocar isso na imersão, né? Então, pessoal, ontem mesmo, olha só, hoje é dia de 27 de maio. Ontem, 26 de maio de 2026, a gente teve aí a edição da Lei 15.415 de 2026, que incluiu o artigo 73A na Lei 8.213. Então, ela veio incluindo uma previsão na nossa Lei 8.213, que é a nossa lei maioral do Previdenciário. O que essa lei veio dizendo, gente? Olha que interessante. Que o INSS ele tem o prazo de 30 dias, a contar do requerimento administrativo, para conceder ou negar o salário maternidade. O salário maternidade pago diretamente pela Previdência Social.
Descumprido esse prazo, ou seja, se o INSS não respeitar esse prazo de 30 dias para conceder ou para negar o salário maternidade, se não tiver decisão nenhuma dentro do prazo de 30 dias, o benefício vai ser concedido provisoriamente de forma automática, tá? Então, o INSS demorou mais que 30 dias, o benefício automaticamente é concedido. Essa é a previsão, tá? E aí, o INSS continua demorando lá para analisar do jeito que ele faz, que a gente conhece, né? Mas, antes disso, já existe uma concessão provisória de forma automática do benefício. Aí, depois, o INSS vai analisar, né, se ele deixou passar esse prazo, de qualquer forma, ele vai analisar, não é essa concessão provisória, não é assim, concedeu, então agora acabou. Não. Concomitantemente à concessão provisória, o INSS ainda tem a possibilidade de analisar. Então, aí ele vai analisar efetivamente, e aí o que ele vai poder fazer? Se ele entender que realmente os requisitos do salário maternidade estavam cumpridos, aí sim ele converte aquela concessão provisória em definitiva. Agora, se ele entender que os requisitos não estavam cumpridos do salário maternidade, seja por qualquer motivo que a gente viu aqui vários, aí a consequência é a cessação daquela concessão provisória, se não cumprir, se ele entender que os requisitos não estavam cumpridos, mas ele vai cessar ali aquela concessão provisória, mas os valores que a cliente, né, que a segurada já tinha recebido naquele período de concessão provisória, não precisam ser devolvidos, salvo se comprovada a má-fé. Então, olha que legal, gente. Isso vai fazer aí com que o INSS analise salário maternidade muito mais rápido, porque ele não vai ter interesse em concessões provisórias para pessoas que não têm direito. Então, imagina o quanto isso é perigoso para ele, né? Então, eu acredito aí, é de ontem, gente, ainda não houve operacionalização disso dentro do INSS, é muito recente, mas essa é a novidade que a gente teve aí ontem, tá? Então, a gente tem aqui eu coloquei aqui embaixo, eu coloquei a redação direta da lei mesmo, né, da lei que incluiu o artigo 73A na lei 8.213, então a gente tem aí hoje essa previsão muito legal, uma novidade, né, assim, a gente ainda vai ver como vai acontecer, mas a gente tem aí uma previsão de que salário maternidade, que é um benefício que precisa de tanta celeridade, ele não fique aí meses sem nenhum tipo de decisão. Pelo menos o INSS vai ser pressionado a emitir uma decisão mais rápida. E aí, se for um indeferimento, a gente já consegue aí ter noção da estratégia que a gente vai adotar. E a nossa cliente final, a nossa segurada, vai ter aí um resultado, com certeza, mais rápido. Aqui eu coloquei, por fim, gente, eu coloquei um resumo prático, tá, de tudo que a gente falou aqui nessa aula. Então, se você recebeu a sua cliente, tiver aí, o que eu faço? Aqui é um resumo prático. Como analisar e estruturar um caso de salário maternidade. Então, primeiro você vai colher as informações principais, data prevista do parto, categoria, último vínculo, histórico contributivo, se exerce uma segunda atividade remunerada, se ela for CLT. Aí você vai pegar o CNIS, vai analisar, vai verificar se já existe ou existirá qualidade segurada na data do parto, pelo período de graça, que a gente já analisou, né, manutenção de qualidade segurada, ou seja, 6, 12, 24 ou 36 meses, né, ou então, por uma contribuição ativa, né, daí a gente não estaria falando de manutenção da qualidade segurada. Se ela não tem qualidade segurada ou não terá na data do parto, a gente vai precisar construir a qualidade segurada, orientar a contribuição com antecedência, definir categoria, alíquota, código e valor adequados. Aí você vai, depois disso, emitir a guia e pagar, orientar a cliente a pagar em dia, tanto no site da Receita Federal ou no carnezinho, como a gente viu. Após o parto, você vai reunir os documentos, né? Depois de orientar a cliente a emitir e pagar a guia, vai esperar o parto. Aí depois do parto, pede para a cliente aí os documentos, tudo certinho, protocola o seu pedido de salário maternidade urbano, nesse caso urbano, porque a gente está pressupondo que é uma contribuição como contribuinte individual ou facultativa, tá? Então, você protocola ali, ou pelo sistema de advogado do INSS, né, que é o GERID, que a gente chama, ou pelo meu INSS, escolhendo o serviço salário maternidade urbano, a gente tem passo a passo do requerimento de benefícios, tanto no GERID quanto no meu INSS, lá no módulo 4, caso vocês queiram dar uma olhadinha lá. E, claro, depois de tudo isso, de fazer o pedido, acompanhar e orientar no pós-concessão, tá? Então, pessoal, eu estou mandando para vocês, inclusive um material de apoio com um checklist completo disponível para download. Então, com tudo isso daqui, né, tudo isso que a gente viu nessa aula, tudo que a gente precisa analisar, tudo que a gente precisa ponderar, então tem o seu checklist ali bonitinho para você imprimir e deixar ali algumas vias no escritório, para você saber exatamente por onde ir quando a sua cliente chega aí, gravidinha ou recém-parida, no seu escritório. Pessoal, nossa imersão foi concluída. Olha, a doutora Yas está aí, bonitinha. A doutora Viviane entrou também, eu não tinha visto, porque eu estava aqui muito concentrada na imersão. Agradeço imensamente a presença de cada uma de vocês aqui. Faz tempo já que eu queria tratar essa imersão com vocês. Então, é muito grata, assim, que eu fico pela participação de todas vocês nessa noite de quarta-feira, quase 9 horas da noite.
Gostaram? Agora é a hora das dúvidas, gente. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tem algum caso para Eu compartilhar? anotei aqui para não te interromper. Boa, 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 boa. Você viu como a aula foi densa, né? Eu falei que seria. Bruna, eu queria saber em relação à alíquota de 5%, por exemplo. No caso, se a cliente ela realmente era baixa renda na época, eu digo assim, caso o INSS for implicar, no Tá. caso, é possível pedir uma declaração retroativa para o CRAS para comprovar? Ou Sim, com certeza. tá? Inclusive, normalmente o INSS cruza dados, tá? Então, por exemplo, se a cliente paga como baixa renda, mas ela não era inscrita no Cade Único, mesmo que ela comprovar todos os demais requisitos de renda, não tem o que fazer. Um dos requisitos é estar inscrita no Cade Único. Então, normalmente o Cade Único vai passar essa informação para o INSS, mas a declaração é perfeitamente possível, tá? Porque o Cade Único é um órgão ali que vai repassar a informação correta, não é uma declaração particular, vamos dizer assim. Sim. Ah, tá. E em relação a, por exemplo, o salário maternidade que você tinha falado, se por acaso a nossa cliente ela tem carteira assinada e aí ela sei lá, vende naquele TikTok Shop, né, que Sim. é bem alta. Uhum. Como que a gente faz para comprovar esse vínculo? Será que tem alguma coisa assim na plataforma, tipo Shopee, por exemplo? Isso, eu já fiquei sabendo, eu nunca trabalhei com o TikTok Shop, eu trabalhei com a Shopee. Com a Shopee tem lá, né, sai como se fosse uma declaração, mas Ah, assim, é print, sabe? Tipo assim, você realizou uma venda, bem informal mesmo. Ainda mais assim, tá. desses aplicativos, é tudo muito fácil de comprovar, porque tá tudo ali na nossa mão, tudo que a gente Hum. fez, tudo que a gente vendeu, né, e aparece ali as vendas da pessoa, né? Então é bem tranquilo, tá? E assim, comprovação bem informal mesmo. Eu falo que até post nas redes sociais falando só manicure, reserve seu horário, é suficiente, sabe? Ah, legal, tá bom. E última coisa, eu queria saber em relação, por exemplo, você deu um exemplo do seu indeferimento do salário maternidade. No caso, você vai comentar sobre esse requerimento que foi indeferido, ou você simplesmente vai fazer um outro do zero, nem vai comentar esse passado? Gostei dessa pergunta, viu? Eu não vou falar, eu não gosto de exaltar o negativo. Então, provavelmente eles vão ver que teve um indeferimento, mas eu não gosto de exaltar o negativo. Então, eu não vou falar, houve indeferimento e o INSS estava equivocado. Por quê? Porque se eu argumentar isso, a metodologia correta é recorrer, se eu não aceitei a decisão do INSS. Então, eu vou falar, agora, nesse novo requerimento, eu vou falar, existiram contribuições em dia. Aí eu vou colocar assim, bem claro, competência tal, paga em tal, competência tal, paga em tal. Então, assim, eu não vou não comentar nada, mas eu vou, não vou falar do indeferimento, entendeu? Essa é a Ah, minha tá. estratégia. Mas eles vão ver o indeferimento, não tem muito o que fazer, não. Mas eu É, acho que eles erraram grotescamente, sabe? É muito grotesco. então tá. Porque eu tenho um caso de salário maternidade mais ou menos assim, e aí fiquei na dúvida se eu deveria comentar alguma coisa desse indeferimento ou simplesmente fazer do zero, não comentar, mas aí fazer uma inicial um pouco mais Mas assim, robusta. amarradinha. Exatamente. Inclusive, eu estou mandando para vocês, eu vou anexar na aula, um modelo de requerimento administrativo de salário maternidade. Não é recurso nem petição inicial. Só que ele é exatamente desse caso, como é o modelo mais novo que eu preparei, é o requerimento mais novo que eu fiz foi hoje, eu já falei, não, vou deixar esse daqui como modelo, então eu tirei as informações da minha cliente e tá exatamente essa situação que eu comentei hoje mesmo, sabe? E como modelo que eu vou disponibilizar para vocês. Daí vocês tiram, se não for pertinente, essa parte da questão da contribuição em dia, e aí adicionam as fundamentações corretas, mas só para te avisar que o que eu vou compartilhar com vocês é justamente o modelo dessa situação. Ah, tá, então tá. Bom, as minhas dúvidas já foram sanadas. Ah, gostou da aula, doutora Yasmin? Nossa, eu adorei. Gostei. Gostou? Sim. Que Eu até bom. queria falar um ponto que você tinha comentado. Ai, vocês devem estar querendo me matar, olha o horário, né? Mas eu acho assim, em relação ao aprendizado, é só ganho pra gente, entende? Por mais que a gente fique aqui até 11 horas da noite, é algo que a gente vai colher esse fruto, entende? Então, por mim, se você quiser ficar horas falando, eu vou ficar aqui. Eu tô saindo do escritório, agora eu já tô em casa e eu tô aqui. Que legal, amei, gente. Obrigada. Concordo, minha aula foi ótima. E eu tenho uma dúvida também, Bruna, com relação a uma cliente que me procurou, e Claro. no caso dela, ela exerce duas atividades concomitantes. Ela trabalha na prefeitura de carteira assinada e ela tem um bar em que ela é MEI. Porém, ela me explicou que ela ficou um tempo sem contribuir, aliás, sem pagar a guia referente ao MEI dela. E Sei. aí ela ganhou neném no dia 13 de abril de 2026, e em vez dela contribuir, assim,
da forma correta, ela fez uma renegociação no MEI, e aí eu estava conferindo o CNIS dela, e aí consta assim, a última contribuição com relação ao MEI consta a competência de fevereiro de 2020, que foi paga no dia 22 de julho de 2025. Como não consta a contribuição em dia, ela perdeu o direito ao benefício, né? Exatamente. E, infelizmente, tem muita gente que acha que regularizar o MEI é suficiente, e não é, por quê? Porque é por isso que a gente precisa saber tão bem dos requisitos do salário maternidade, porque é necessário qualidade segurada na data do fato gerador. Essa questão de regularizar o MEI passado pode servir para fins fiscais, para, né, ela não vai ter mais ali dívida com a União, para fins previdenciários, pagamento em atraso, dessa forma, tanto tempo depois, não mantém qualidade segurada. Infelizmente, tá? Entendi, muito obrigada, viu? Eu amei a aula e vou participar mais vezes ao vivo, porque eu amei participar dessa forma. Ai, adorei. Doutora Viviane, gostou? Foi clara a aula? Eu fiquei com medo de confundir muitas informações, porque é muita coisa, né? Não, foi ótimo, eu adorei, e é como a doutora Yasmin falou, para a gente é muito bom, porque você esgotou ali todos os assuntos relacionados, então, assim, eu só tenho que agradecer pela sua dedicação, porque isso, para a gente, é muito bom, assim, cada detalhe você trazendo e olhando, eu falei, gente, a Bruna é uma mãe. Ai, eu amei, gente! E eu tenho vocês muito como filhas. Eu amo, eu acho que você não estava no começo, né, que a doutora Yasa apareceu na TV, e eu falei para ela que eu olhei, eu tava, tipo, querendo chorar igual mãe, sabe? Que ela apareceu na TV falando. E vocês são muito minhas pupilas, sabe? Vocês voando é meu maior objetivo, sabe? E é muito legal mesmo isso que a gente tem aqui. Obrigada por estarem aqui. Obrigada a você. Lembrando que a aula vai estar disponível já na plataforma, e também eu vou disponibilizar junto os modelos, tá? Tem modelo de requerimento administrativo, tem modelo de recurso administrativo com todas essas fundamentações que eu comentei, tem modelo de petição inicial e tem o checklist ali para vocês lembrarem tudo que vocês têm que analisar. Combinado? Vocês já fizeram story? Se não fizeram, vamos fazer agora, porque essa é a minha hora do story. E que eu não parei de falar um segundo, né?